Boas-vindas ao Paradigma Cast, o melhor podcast de cripto do Brasil. Aqui você vai ver desde o Fernando Urrich discutindo geopolítica e guerras tarifárias, até o Renato 38 dizendo por que o Bitcoin é a resposta para todos os problemas da humanidade. Aqui a gente discute desde legislação até degeneração financeira, é claro, dentro das blockchains. Enquanto você assiste esse episódio, por favor, toca aqui embaixo no botão de se inscrever e ativa o sininho do nosso canal, além de deixar um like, é claro. Isso não custa nada para você e vale muito pra gente. Combinado? Bom episódio. O convidado de hoje do Paradigma Cast é especial porque não só uma pessoa que eu e meu co-host admiramos, como também é um amigo nosso. O nome dele é Arod, também conhecido como William. No mundo real, ele tem a imagem de um jovem, gentil, fofo até, enquanto nas redes sociais às vezes ostenta uma foto de perfil de um cachorro selvagem e bravo. Ele é desenvolvedor e muito bom com código, mas também surpreendentemente bom com as palavras. Se formou profissionalmente na internet dos anos 2000, a Web 2, e hoje habita a Web 3, a internet financeirizada das criptomoedas. É com muito prazer que eu tenho a honra de introduzir e apresentar para vocês o Arod, também conhecido como William, que hoje é desenvolvedor e trabalha na Shape, que é uma Layer 2, uma blockchain de segunda camada. Seja bem-vindo, Arod. Obrigado, o prazer é meu. Tudo bem contigo? Tô bem, Vou te deixar aqui. Ao meu lado eu tenho o Guiriba, meu co-host aqui do Paradigma Cast. Tudo bom contigo, Guiriba? Ótimo, feliz demais de estar entrevistando o Arod. Não porque o tema do podcast, vocês vão ver, eu gosto muito, mas porque o Arod também é um brother muito próximo. Arod é um cara que é bom e é franco, é genuíno. Então eu também tô empolgado para essa conversa aqui. Só para esclarecer algumas coisas antes da gente conversar, quer explicar de onde é que vem esse nome Arod, só para o pessoal não ficar boiando? Posso explicar. Primeiro, o prazer é meu de estar aqui. Admiro vocês muito, desde sempre, tipo, da Paradigma, desde que eu conheci a Paradigma e conheci vocês em evento. Então, eu sempre quero estar ali no canal, vendo. É difícil de acompanhar, mas sempre tô perguntando pro Guiriba sempre algumas coisas ali, onde eu invisto, onde eu coloco o dinheiro, o que eu faço. Enfim, o nome Arod vem da minha cachorra, que chama Dora, que até aquela época eu só tinha cachorro, hoje já tem a filha também. Então, sempre gostei muito de animal, tal, sempre tive cachorro. E aí eu precisava de um pseudônimo para entrar na Web3 ali. Eu falei, pô, não vou entrar ali com as caras todas, porque a galera fala que não, vão te hackear, vão atrás da sua família para hackear você, tipo, para descobrir sua senha, sei lá. Aí eu falei, não, vamos ter que entrar meio anônimo nesse negócio aí. Vou escolher um nome, aí eu não sabia que nome, eu falei, pô, Dora ao contrário, Arod. Vi algumas pessoas se chamam Arod no mundo, existe esse nome. Eu acho que é isso, né? E aí o PFP sempre tem a ver com cachorro. Agora tá o Deeple lá, que é praticamente a minha cara. Mas em algum momento deve atualizar de volta para um Arod, alguma coisa desse O tipo. que é o Deeple, para quem não sabe? O Deeple é da coleção do DK, que tá na Shape. O que é a coleção do DK? Para quem não sabe. Coleção, é uma coleção de NFT, de que é um artista bem conhecido. Recentemente ele fez uma obra ali para a esfera lá de Las Vegas. Las Vegas, que é um personagenzinho que é ele, e sempre tem uma interação, tem outros personagens também que ele cria, e as artes dele é bem legal, sempre bem animadas ali, bem legal de ver. E ele criou essa coleção na Shape, que é um personagem, para ser um PFP ali. Você compra o Deeple, que é uma pessoa, né? Vem de DK e pessoas, Deeple, DK e People. E também uma alusão ao Beeple, ou não? Talvez. Pode ser, talvez. Eu não sei muito do lado do artista se tem, mas eu acho que pode ser uma conexão que é legal também. E aí você compra o caractere ali, que é bem peladinho, e aí você compra as roupinhas, quase como skin de jogo, né, basicamente. E aí você pode colocar no seu carinha ali, pode ser você, pode ser criar alguma coisa diferente. Tem umas máscaras também que dá pra você usar. Então dá pra você criar várias coisas diferentes. Ele faz 1/1 também pra quem ele quer
quer doar, quer agradecer de alguma forma. No começo da onda dos NFTs chamava honoraries, né? Os honorários, Os isso aí. honorários, e aí tem isso, e aí tem lançou, acho que. Tá rolando o Mint agora, né? Praticamente, já entrando já nisso. Tá rolando o Mint, acho que vai abrir agora para público hoje, deve ser 2 da tarde, mais ou menos. E é a segunda fase do Mint, né? Tem a primeira fase que é a primeira a primeira geração ali, a gente pode usar skinzinha de Alien também e tal, tem umas skins diferentes, tem umas roupas diferentes que a gente pôde comprar antes, e aí abriu de novo para comprar as roupinhas, normalmente fecha depois de um tempo, justamente para você ter um tempo para você comprar roupa, você compra todos os acessórios ali, e aí pode ser o seu PFP, dá para você fazer download dele como banner do Twitter, como PFP só a carinha aqui, só essa parte, ele inteiro. Nos eventos ele leva stickers da galera que tem o PFP assim, assina pra galera. Então ele tava no NFT Lisboa ali, no NFC Lisbon, e teve ali exposição, ele falou lá no palco também, foi bem legal. Tu tem algum desses? Não tem. Inclusive o Arod falou. Eu vi o Mint, porque o de que eu gosto, né? Mas não tem nada dele. E aí eu vi que tem Pô, o você Mint da tem, você geração. tem um item. Não, tem o item. Mas aí ia lançar a geração 2 e eu só ia comprar com viés especulativo, não queria colecionar nada. E aí o Arod falou: Nossa, você vai comprar pra ganhar dinheiro? Seth Você Flipper. tem que colecionar arte. Eu falei, mano, não. Aí eu olhei bem, não vai dar tanto dinheiro, não vai compensar. Aí eu não comprei porra nenhuma, não. Deixei quieto. Pra quem não conhece, o trabalho desse cara é muito legal mesmo, porque envolve animação e é esmeroso pra caramba. Tem um capricho nos detalhes, assim. Das peças que eu lembro que mais ficaram na minha memória, elas todas são looping. Então começa e termina no mesmo lugar e sempre tem uma ideia de ciclos, assim, e uma mensagem que vai muito além de cripto. Fala da vida, relacionamentos, às vezes, né? E ele traz isso pra coleção, de, tipo, ele não queria que fosse muito farmado, muito flipper, porque ele quer gente que gosta do que ele faz. Eu acho que é uma busca de todos os artistas ali, né? De buscar ali pessoas que gostam do trabalho, que vai interagir com ele, vai interagir com o trabalho dele. Então, o Mint, esse último Mint foi basicamente a gente tirou aquela onda da galera de vou flipar nisso aqui, né? A gente foi bem devagar, o Mint foi para Auner, depois foi abrindo para outras fases, justamente para que ele se sentisse à vontade também, porque a gente está aumentando a coleção, então já não é muito bom para os primeiros mintadores ali, que de alguma forma desvaloriza um pouco o preço. Então, mas a gente conseguiu fazer que ele ficasse muito feliz também, que é uma das coisas que a gente sempre procura fazer com os artistas que a gente está trabalhando também. Eu acho que tem muitos tópicos pra gente explorar nesse caminho de NFT, lançamento, artista. Dá pra uma coleção ou até um ecossistema se sustentar com a demanda só de colecionadores, excluindo os especuladores. Mas antes de chegar em tudo isso, vou dar alguns passos atrás pra gente fazer um trabalho melhor em apresentar o Arod para o público. Você é desenvolvedor. Conta pra gente brevemente como é que foi sua jornada desde a sua educação técnica até o ponto que você está hoje. Brevemente é difícil, mas vou tentar. Não precisa ser breve. Imagine que tem um monte de aspirante a dev ou até gente que se interessa, ou até desenvolvedores nos assistindo. Eu acho que já faz uns 15 a 17 anos essa jornada. Tudo isso, Arad? Tá velho, hein, Arad? Pô, tô velho. Quantos anos você tem? Pode falar ao vivo? Eu posso, 33. Não uso pra cima, né? novinho. Nem aniversário mesmo. Então tá suave. Cara, acho que eu vou tentar ser breve. Ele começou com uns 15, 16 anos. Primeiro computador que você teve? Eu não faço nem ideia. Nem eu lembro. troquei um celular Gradiente. O cara, eu acho que ele me enrolou. Eu falei, pô, queria um computador, quanto que é? Meus pais não sabiam o que era computador, né? Meu pai, dono de boteco, dono de quitanda. Minha mãe, auxiliar de enfermagem, cabeleireira antes disso. Então, tipo, eles não sabiam na época. Era muito novo. Cidade pequena, né? Sou de extrema interior de Minas. E lá, aí teve Lan House aí que eu fui conhecer, que é um computador, porque dava, né, R$ 1 uma hora. Maravilhoso. Bons tempos, né? O tempo que R$ 1 valia alguma coisa. R$ 2, 10 pães, era isso. Então, ia muito. Eu comecei a conhecer ali em Lan House. Acho que até
tive algum contato na segunda série, quando eu estudava em escola particular, fui até a segunda série na escola particular, depois fui pra pública. Eu acho que teve alguma coisa meio computador que tinha, mas era um negócio meio besta pra uma criança de segunda série, você só clicar ali e jogar um joguinho. E aí eu comecei a entender que eu gostava de ir pra Lan House, basicamente pra jogar, mas ao mesmo tempo entender como funcionava o computador, como que funcionava o sistema operacional. Quando dava algum problema, eu tentava ajudar o pessoal da Lan House a arrumar e tal, me interessava por aquilo. Aí foi começando esse contato, aí fazer um curso de hardware ali, em sindicato, aqueles cursos meio que não ensina muita coisa, mas você aprende um pouquinho. E sempre muito interessado. Aí, em algum momento, uma lan house ali gostou que eu era interessado, tentava ajudar eles, me contratou para ficar ali só botando hora pra galera. E aí eu comecei, né? Eu falei, pô, tem um negócio de Tibia aqui. Eu adorava jogar Tibia na época. Foi o seu jogo que definiu sua juventude ou não? Cara, eu acho que foi mais Mu Online, quando não era o global ali, aqueles outros servers. Sempre outro server, coisa. Jogar já tinha ansiedade naquela época, né? Quero upar rápido, quero. Tipo, ainda mais a Lan House, né? Você vai ter que pagar por hora ali. Então. Eu acho que foi mais o Mu e o Tibia, eu acho que os dois, assim, jogava bastante. Teve CS também, joguei bastante CS na época, Counter-Strike, né? E. E aí eu comecei a ver que tinha como você montar um outro server de Tibia, né? Aí você baixava o pacote, vinha com site, vinha com um executável ali pra você instalar. A gente não pensava em vírus naquela época, não sei, né? Limeware, tipo, tudo que a gente baixava era sem pensar muito nisso. Tinha o antivírus que funcionava mais ou menos. E aí eu comecei a subir esse outro server. O antivírus que funcionava mais ou menos hoje é a razão pela qual o espírito do McAfee tá em todas as nossas máquinas, né? Era isso. E aí eu começava a subir esse outro server pra galera da Lan House mesmo, porque eu não sabia fazer um negócio funcionar online. Não era época de cloud, não existia cloud ainda, então era todo mundo rodando um site no seu próprio computador, e você tem um servidor em casa, alguma coisa assim. E aí eu não entendia, ia fuçando e fazendo funcionar. Até uma hora que a galera queria comprar casa com dinheiro, o pessoal queria na Lan House. Eu falei, meu, interessante, né, esse negócio, tipo. E aí eu fui me interessando cada vez mais por tecnologia e sempre fui nessa de eu quero fazer uma coisa, não sei fazer, vou lá correr atrás e vou ver como faz. Então eu nunca fui muito do estudo estruturado, de ir para uma faculdade, de fazer um curso completo, sempre foi na necessidade de querer resolver algum problema. É, E aí isso se aplica em tudo que eu fiz da vida. E Parece aí, que é um framework importante pra ti. é, Tipo assim, o melhor jeito de aprender, tentando traduzir, interpretar o que você tá dizendo, é ter um objetivo e descobrir o caminho pra chegar nele. sim, eu acredito que é o meu melhor jeito de aprender. Eu acho que cada um pode não, deve descobrir qual é o melhor jeito, né? Então, fui para a faculdade 3 vezes e parei justamente porque eu chegava lá, eu já trabalhava, eu chegava lá e falava, meu, isso aqui eu já sei. Você foi 3 vezes 3 dias ou 3 faculdades Três, diferentes? facu... Três faculdades diferentes, parei o curso e falei, não, não dá. Tipo, não consigo. Todos os cursos de tecnologia? Teve análise de desenvolvimento de sistema 2 vezes ali, uma nem conta, só me inscrevi no curso. E sistema de informação que eu fazia, eu tentei fazer na Uniban ali e era uma loucura. Vou tentar chegar lá no caminho. Mas voltando ali, né? Daí depois da Lan House, teve um desenvolvedor que, eu sabia que eu queria trabalhar com computador e digitar. Eu queria ser aqueles caras aqui, ó, martelando o teclado o dia inteiro. E aí eu falava isso para as pessoas, cidade pequena, todo mundo se conhece, é um cara que era o único desenvolvedor da cidade, ele ia sair da única agência da cidade, e ele ia para outra agência que estava abrindo, e ele falou, eu acho que você tem perfil, tem potencial para programar. Eu falei, o que é programar, o que é fazer site, como funciona? E aí conversei com o dono da agência, ele falou, tem uma impressora aqui, porque eu não tinha computador, e a internet também era via rádio, é uma bosta. Tem uma impressora aqui, eu sei um site que você vai baixar apostila, apostilando.com, lembro até hoje. Você vai lá, eu vou falar o que é para você baixar, você
chega em casa, lê aqui no trampo, e aí eu vou passar um designer, ele era designer, eu vou passar uma tela aqui no Photoshop, você tenta fazer. E eu vou tentando te ajudar de alguma forma. Não existia Google também, eu acho. Era meio escasso o Google, eu tava começando. Não dava pra achar essas coisas, era tudo em inglês, e não sabia inglês. E aí eu fui lendo, CSS, HTML, ASP. Já tinha PHP, mas tava no ASP clássico, tipo. E fui entendendo e fui fazendo e foi dando resultado. Foi fazendo o site de todo mundo da cidade ali, a gente foi só fazendo o site. E aí depois de um tempo fui crescendo ali, fui entendendo mais como funcionava. Aí apareceu o Google, Stack Overflow, começou a ter mais coisas. E em algum momento me deu a chave, meu, quero ir para São Paulo. Até ele falava, né? Pô, se você for para São Paulo, eu ganhava, sei lá, R$ 400. Aí se você for para São Paulo, você vai ganhar 3 mil, você pode chegar a ganhar R$ 3.500. Eu, porra, numa cidade pequena, ninguém da minha família ganhava isso. Eu falei, caralho, eu vou ficar rico. É isso, é isso, eu preciso ir para São Paulo. Eu ia faculdade também não tinha, daí eu falei, não, tem que seguir o padrão, né? Que todo mundo faz, faculdade, não sei o quê. Ainda era muito fechadinho dessa forma. Aí vim para São Paulo, comecei a faculdade, achei que ia morar sozinho, achei um trampo aqui. E já vim no primeiro dia que eu pisei em São Paulo, já estava com trabalho de programador, porque algo escasso, né? Era mais escasso antigamente. Aonde que era, você lembra? Chama Central Business, é uma agência também de publicidade, e eles tinham uma parte digital já, que era só para fazer os sites e programas online, né? Porque já tinha isso. E era na Paulista mesmo, e, e aí eu fui para lá e comecei o curso de sistema de informação ao mesmo tempo. Eu entrei como estagiário, então tinha ali como trabalhar um pouco menos e conseguir para a faculdade de boa. Aí depois trabalhei um tempo lá e começou a ficar uma loucura, né? Então, tipo, entrei lá ganhando R$ 800, aí começava a fazer as coisas. Como eu sempre tinha muita vontade, sempre correndo atrás de, tipo, entregar o que a galera me passava e sempre muito curioso. Então eu chegava, eu conversava com o designer, eu falava, não, se a gente tentar fazer tal coisa, porque é agência de publicidade, então é criatividade ali, a galera sentava pra brainstorm, eu adorava aquilo ali, de tipo, a gente tá sentando aqui pra pensar como que vai ser o site para chamar mais cliente para Cury Construtora, que era uma cliente. Então tem que ser um negócio legal que ninguém fez ainda. E aí, com JavaScript e tal, eu comecei a ficar mais pirado, mais Fazia um ligado. site animadão bonitão naquela época, assim ou não? Tentava. Tentava. Era difícil, porque sempre eu barrava nisso de não ter um estudo estruturado. Então, eu descobria que tinha que fazer a animação, eu falava, e aí, como que eu faço? Stack Overflow. Então você ficava 2 dias num bugzinho pequeno. Tipo, isso aqui não tá movendo para lá. 2 dias pesquisando, vai para casa, dorme, pensa naquilo, sonha com o negócio, pensa na solução. Algum dia dá um insight, você vai lá e resolve. E em agência não tinha tempo, então não dá para criar muito rápido, né? Um site por semana no máximo ali. E aquilo, né? Você entrega e depois fica arrumando. Que é como agências funcionavam, ou deve funcionar ainda, que eles prometem um prazo bizarro, Tu assim. gostava desse ambiente de agência de publicidade ou não? Claro que não. Não, Mas por tu quê? falou com tanto encanto aqui do brainstorm e Não, tal. eu gostava dessa parte, mas era uma pressão que, se eu pensar agora, é uma pressão basicamente de todos os lugares. Web3 é isso, é uma agência de publicidade, parece. Talvez seja mais desestruturado na agência, meio que passa do tempo aí, joga nas costas de alguém mais júnior e É, fica até tarde. Tipo, normalmente também eu não trabalhava com muita gente na equipe, então eu começava e depois entrava alguém, então eu entendi. sempre ficava com. Tipo, eu não era o cara que sabia muito, mas era o cara que sabia mais dentro da equipe e ficava pra eu resolver as coisas ali. E aí a questão da agência era isso, né? Tipo, programador também nunca teve horário. Então, se precisasse faltar na faculdade, virar à noite, fazer um mini hackathon dentro da agência, você faz um mini hackathon. O que eu acho que foi legal é que isso me proporcionou bastante aprendizado, né? Então, eu aprendi todo esquema de brainstorm, como criar coisas, como pensar nas coisas, e ao mesmo tempo como solucionar. Tinha
desafios ali, eu criava desafio e falava, não, vamos fazer tal coisa que eu não sabia fazer. E ia lá e tentava resolver. Eu tô rindo por dentro que ele falou. Eu aprendi todo o esquema de brainstorming. Aí eu tô pensando, o que você aprendeu do esquema do brainstorming? Ensina pra gente aqui. Eu acho que essa parte de você pensar no usuário, pensar, e depois eu entrei em produtos, né, que fez mais sentido, de você pensar que você está produzindo algo para alguém. E esse alguém tem que estar feliz com o que está usando. Então, eu acho que você vai desenvolvendo uma empatia com o usuário. Eu que estou ali no front-end, mais perto do front-end, eu tenho que entender o que vai frustrar o cara. Tipo, se eu, hoje, né, na Web3, traduzindo, se eu clicar no Mint, não funcionar, puta que pariu. Não vou mintar mais. Então tem alguém querendo gastar dinheiro, querendo comprar seu negócio. Deu um bug, ferrou. Tipo, você tá perdendo seu cliente. E mesmo que ele compre, ou é um produto que você precisa de uma recorrência, você precisa da pessoa voltando ali para continuar fazendo alguma coisa, você precisa ter tudo funcionando, tudo perfeito. Quantas vezes a gente não abandonou um site porque não estava funcionando? Ou um mint deu errado porque a galera toda foi para mintar e o site caiu. Quantas vezes aconteceu? Tipo, Em cripto especificamente, se eu entro num site hoje e aparece o pop-up da De carteira conecta. para conectar automaticamente, eu já saio, nem quero ler o que tá no site. inclusive, já fiz esse erro. Já cometeu. Mas Já tem coisas que são cometi esse erro. tem coisas que eram meio tabus em cripto, assim, dando um salto na história, a gente já volta pra agência. Cara, tem coisas que há 6 anos atrás era impensável tu fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Nesse último ciclo agora ficou muito grande a Privy, que foi até comprada pela Stripe, que é um provedor de Sim. carteira, né? Basicamente cria carteiras para os usuários. E não é que eles têm a custódia da sua chave, é um esquema inteligente ali, mas também não é que o usuário tem 100% de controle sobre a criação dessa carteira. 6 anos atrás, pelo menos se minha memória não me falha, 7 anos atrás, era impensável. Tipo, eu lembro de eu trabalhar com um time e fazer produto que tinha uma carteira embedada num player de vídeo na época. E aí tinha essa questão de, putz, mas não é o usuário que tá criando, ele não consegue exportar a chave imediatamente, tinha todo esse tabu. E hoje em dia, velho, esquece. Dá pro cara o que o cara quer ali É, e é o que mais importa, né? Então as coisas têm mudado rápido mesmo, sim. incrível. Eu acho que vem da necessidade do onboarding, né? De mais gente. Então, isso não era um problema em cripto, porque todo mundo é early adopter. Então, early adopter, o pessoal tava tradando Bitcoin numa planilha, né? Então, o pessoal tá ali pro risco. Agora, eu não iria tradar numa planilha, já sabendo de todo esse background de tecnologia que eu tenho, eu falo, mano, loucura, coisa de gente doida. Não vou fazer isso. Não julgando, né? Mas, tipo, então, não tenho dinheiro para perder nisso, assim, dessa forma. Então, acho que os desafios que cripto vem apresentando pra gente vai abrindo esse leque igual o smart contract ou Ethereum, a layer Ethereum, quando só existia Bitcoin. Os maximalistas ainda acreditam que, tipo, não faz sentido essa layer aí, não faz sentido nenhuma layer, né? É, Então, e aí com o tempo a gente vai vendo o que faz sentido ou não. Talvez para fan token tem que ter alguma rede diferente e tudo está começando a se digitalizar, tudo virar token, tudo virar ativos digitais. Então, em algum momento, alguma coisa vai fazer sentido e o que era tabu antes, talvez a gente tenha que usar agora para resolver. Tu acha que tem um paralelo a ser feito entre tokens e sites? Tipo, toda empresa no boom da internet fez um site, toda empresa no boom de cripto pelo menos cogitou fazer uma moeda, um token? Ou não tem esse paralelo? Eu acho que ainda não, mas eu acredito que pode chegar lá. Não pensando no site em si, tipo, a empresa virou uma moeda e você investe de alguma forma, porque é igual a bolsa, né? Nem todas as empresas querem fazer isso, nem todas fazem sentido fazer isso, mas eu acho que em algum momento a tecnologia por trás disso vai ser usado para muito mais coisas que não deveria. Igual o primeiro exemplo que a gente sempre tem quando a gente está aprendendo smart contract, a gente pensa no cartório, né? Pô, vamos matar os cartórios, né? Tipo, acaba que saindo para quê?
vamos fazer tudo em blockchain, faz muito mais sentido, muito mais rápido, muito mais fácil de você ter regras ali, cumprindo regras se transfere as coisas. Então, acho que todas as empresas em algum momento vão se expor de alguma forma com os ativos digitais, não necessariamente moedas, pode ser moedas, mas como também podem ser o que NFTs, mas não um NFT ligado a uma figurinha, um NFT ligado a um ativo, a alguma propriedade digital que pode ser usada também no mundo real. Então, eu acho que em algum momento todo mundo vai se expor. Por isso que a gente chama de Web3. Então, né, o Web3 veio para falar, a gente chama de Web3 porque a Web2, a evolução da Web2 é a Web3 e faz sentido para o que se propõe agora, eu acho que pro futuro também. Justo. Tá, voltando pra agência. E aí tava lá, feliz, Tá. publicidade, brainstorming, aquela coisa da informalidade. Informalidade não, da anarquia das agências. Uhum. E aí, qual foi o próximo passo? E Aí, cara, vem oferta de todo lado, né? Aí você começa um LinkedIn, começa a criar, né? Naquela época muito, muito aquecida, então começa a oferta de todo lado, você vai fazer entrevista toda semana, fazendo entrevista, entendendo também, né? Então, eu vindo de uma cidade pequena, os pais falando, não, você cria carreira no local, você faz uma faculdade, você cresce, você fica 20 anos no mesmo local. Era um pouco louco pensar que, tipo, depois de um ano eu tô trocando de empresa. E eu tava. Cada ano eu tava trocando de empresa. Então, tipo, começava a ter ali algumas ofertas que normalmente era o dobro, porque eu comecei ganhando muito mais baixo do que o mercado por vir assim sem informação. E aí, meu, lógico, vou. E sempre tava puto da vida com a empresa que eu tava, porque era essa loucura de desenvolvimento. Descobri que toda empresa no final é assim, não tem muito o que fazer. Você que tem que tentar colocar um limite na empresa, senão não tem limite nenhum. E, e aí comecei aí, fui para Soft House. é, Depois da Soft House eu acho que já fui para de produto, que é a Sprinklr, Scoop, que é onde eu conheci o Shira, né? Que aí acho que começa aí a jornada do Web3 também ali. E até cair no produto, e aí em empresa de produto eu percebi que tinha um ambiente melhor para se trabalhar do que agências, que era mais essa loucura, mas eu acho que serviu como um bom caminho para aprender bastante coisa, para chegar no produto mais inteiro e saber que aquela bagagem servia para alguma coisa a mais ali. E aí eu entrei no Scoop, que virou Sprinklr depois, que era uma ferramenta de análise de mídias sociais com sentimentos e tal, numa época que não tinha muito isso ainda. E lá eu comecei a trabalhar na equipe de tecnologia, depois fui para a equipe de marketing. Então acho que muita da minha parte social foi desenvolvendo aí também, né, nas agências e nessa parte perto do marketing, porque eu conseguia ver a dor do usuário, conseguia ver o usuário ali de outra forma e conseguia pensar em como trazer mais gente, como engajar, ter mais esse lado. Foi onde eu conheci minha esposa também. é Então, mesmo? ela Ela trabalhava lá? trabalhava lá no time de marketing, então, tipo, acho que todas as empresas foi ajudando ali. E aí foi quando eu larguei a faculdade também a primeira vez, que eu trabalhava lá no Itaim, morava perto do Zoo Safari, a faculdade ia mudar para outra ponta de São Paulo ali, na Barra Funda. Aí fui pegar o trem às 6 da tarde do Itaim, a galera se empurrando de cotovelo, eu falei, eu acho que eu não preciso de faculdade. Eu acho que não vai ser desse jeito. Aí eu falei, não dá, vou pausar, né? Congelei, não pensei em parar, congelei a faculdade. Falei, depois, até 2 anos eu volto e tal. Então, só um instante. Você começou 3 faculdades e não terminou nenhuma. Não. E não se arrepende. Ah, às vezes. Por quê? Eu acho que eu começo a me arrepender agora com IA, né? Porque vai que Vai que o quê? eu acredito que vai diminuir o mercado de desenvolvimento. Diminuir? De pessoas de desenvolvimento. Tá. Eu acho que a gente vai ter uma escala aí de devs conseguem fazer muito mais com IA e vai cada vez ficar mais fechado esse mercado. Você mesmo já faz bastante vibe coding. Hashtag vezes- Vibecoder. Às vezes você pensava em ter mais desenvolvedores, agora você fala, porra,
é um dashboard só, vou fazendo vibe code. Então isso quer dizer que talvez o mercado diminua um pouquinho, que é o que eu acho que pode acontecer. Então, Mas o que isso tem a ver com ter completado uma faculdade ou não? porque ainda tem muitos empregos, muitas coisas que exigem, mesmo que não seja da área que você trabalha. Então, eu fiz intercâmbio também em Dublin, né? E tinha muita empresa que falava, você não tem graduação, então não dá para te contratar. Ou usam isso de barganha, você não tem graduação, então eu vou te pagar menos. Então, às vezes bate. Eu acho que eu não me arrependo, mas dá um medinho assim do futuro. Tipo, vai que eu preciso, aí eu vou ter que correr atrás 2 anos e meio ali, nem que seja um tecnólogo ali, estudar e só para ter o diplominha para poder trabalhar. Mas eu acho que também com IA vai mudar bastante. Pois então, por outro lado, eu penso que o valor de um diploma tá diminuindo. Sim, Não sei, é uma intuição que eu tenho. Porque, que nem você falou, cada vez mais as pessoas conseguem criar coisas independentemente da formação técnica delas. sim. Mas, Herod, desde aquela época era tranquilo pra tu conseguir um trampo sem ter faculdade, assim? Não tinha essa barreira naquela época? Tinha algumas empresas que tinham, mas eu via isso como uma coisa boa. Porque se a empresa exigia muito num mercado que estava super aquecido, é, até conversando com outras pessoas da empresa, você vê que era uma empresa mais quadrada, mais fechada ali, tipo, mais burocrática também. Então não era o tipo de ambiente que eu achava que eu me desenvolvia melhor. O meu tipo de ambiente é tipo, pô, posso chegar 11 horas da manhã, posso vestir o que eu quiser para entrar, e tudo bem se eu tiver que virar à noite também. A gente tem uma troca aqui de alguma forma. Então, nas agências acontecia, em produto também, no Scoop acontecia também, tinha festinha, tinha um monte de coisa que é ali para agradar os funcionários, né, para Os trabalhar perks, melhor, né? os perks, as utilidades da empresa. Então você acaba conseguindo, tipo, eu conseguia achar essas empresas melhores do que as que pediam faculdade, que eram mais corp e que eu achava também que ia ser, eu vou sentar aqui e eu tenho que fazer isso. Eu não acho que eu ia evoluir muito. Eu tenho que ficar naquela de construir carreira dentro da empresa, que não era meu perfil, nunca foi meu perfil. Quais são os top 3 perks que uma empresa pode oferecer para Arad hoje? Quando eu era solteiro, festinha. E daí depois você tá casado e tal, não dá pra curtir tanto a festinha, você não vai ficar loucão e voltar pra casa, né? Isso não tem mais a missão de achar uma esposa, né? Também. Sim, mas é algo que acho que para os desenvolvedores é bom, porque tinha muito dev que só conseguia conversar com as pessoas Bom insight aqui, hein? louco, né? Tipo, tinha uns que até depois não voltavam mais para a empresa, porque fazia umas merda. Então, tipo, acontecia. Eu acho que isso, junto com as festinhas, as viagens, né, de final de ano, que se aluga um sítio, vai todo mundo, confraternização, essas coisas eu achava bem legal. Um que não é dado pela empresa, mas que eu acho muito bacana, é a conversa de bar depois do trampo, pra você falar mal de todo mundo da empresa. E ali também surgem ideias boas para você aplicar na empresa depois. E terceiro, eu gostava de CLT um pouquinho, assim. É? Mesmo que pagasse uma taxa, eu sempre gostei de estar seguro e ter um 13º. Quando você tá endividado, vem aquela grana do nada. Tipo, pô, do nada, um 13º aqui, ó. Tirei férias, ganhei mais uma grana. O que tá acontecendo? Fui demitido ou fiz acordo e recebi mais. Era ruim, né? Porque a gente nunca era demitido, né? Então você já sabia que o FGTS ficava. Você não ia tirar tão O cedo. que é isso? É um token? FGTS? É um token do governo bem bacana. Que fica locado eternamente, Fica né? alocado, né? E rende muito, né? Rende pra caramba. É... Estávamos na Scoop, aí beleza. Tá na Scoop. E aí conheci o Renato Shirakashi, o Shira. É, viramos bem amigos ali, né? Hoje é o padrinho de casamento, meu padrinho de Web3, eu sempre falo também. E... Padrinho de Web3 foi bom, hein? Padrinho de Web3. Esse título é novo. E naquela época a gente foi fazendo amizade e tal. Meus melhores amigos são do Scoop até. E aí o Shira ia, tipo, eu chamei ele pra ir na Campus Party comigo a primeira vez, que eu já ia na Campus Party, ficava lá jogando Tibia, LOL, não sei o quê. E foi engraçado que teve, acho que a primeira Campus Party que o Shira foi, já tava rolando um assunto de Bitcoin.
E o Shira sempre visionário, né, querendo estudar a próxima coisa. Ele sentou do meu lado, tinha um amigo meu que já estava minerando, eu acho que era em 2015, 2016, mais ou menos. E aí o Shira ali, interessado, conversando com o cara, LOLzinho, jogando LOLzinho, pá. Os Só no caras LOL. minerando Bitcoin a $1 e o Arod Eu jogando jogando LOL. LOL e indo pra palestra ali, aprender CSS, aprender coisa nova ali de programação. Daí, pá, daí o Shira falou, mano, olha isso aqui e tal. Você tá maluco? Moeda digital, dinheiro digital, que negócio é esse? Eu não vou entrar nisso aí, eu tô devendo pro banco, porra, eu não vou gastar dinheiro com esse negócio. Mal eu sabia que uns R$ 5 já dava pra fazer alguma coisa. E aí foi a primeira oportunidade de Bitcoin que eu acho que deixei passar ali, essa eu me arrependo profundamente, né? Que ano que era, onde? Isso aí, mais ou menos? Eu acho que entre 2015 a 2017, algum desses anos. Acho que era Campus Party 13, alguma coisa assim. E provavelmente valia muito pouco, porque meu Menos de amigo tava $1.000. minerando na Campus Party, a internet, né? Ferrada lá que tinha, ele levou pra minerar e um monte de gente minerando lá. Eu tava baixando filminho ali no LimeWare, no torrent da Campus Party e jogando. Achando que tava max Falei, extracting. nossa, tô muito bem, né? E, e aí foi aí que o Shira começou, eu acho. E aí foi indo. Trabalhei vários anos ali na Sprinklr, que a Scoop foi comprada pela Sprinklr, que é uma empresa americana. E depois de um tempo eu saí com a minha esposa e a gente foi fazer intercâmbio. Ela queria fazer intercâmbio, eu também. E a gente foi para Dublin para estudar um pouquinho mais de inglês. Acho que foi o mais estruturado que eu estudei, 8 meses em inglês. Ali, tipo. E aí lá também achei um trabalho em desenvolvimento no último mês. A gente decidiu voltar para ficar mais perto de família e tal. E aí é, voltando, eu continuei trabalhando para essa empresa remotamente. Aí veio pandemia. Veio pandemia? Não, não veio pandemia. Pandemia foi depois. Aí continuei trabalhando remotamente. E aí depois. E aí já era difícil competir com empresas brasileiras com salário, né? Porque tava ganhando em euro. E as empresas não tinha como competir muito com o euro, quase R$ 6, sei lá, alguma coisa assim. E mesmo recebendo muito pouco comparado com o que a galera recebia lá. E, e aí depois de um tempo eu aceitei uma oferta, veio uma oferta boa de uma empresa de remessa internacional. Aí eu comecei também a entender isso porque eu precisava usar. Então veio o produto na hora certa, comecei a trabalhar lá e aí eu trabalhei lá como tech lead, mas fazia muito quase um management, porque não tinha muito contato com o código ali, porque era reunião o dia inteiro, quase 8 horas de reunião, é, tinha que conversar com todos os devs e comecei a gostar mais dessa parte social, mais de pensar na carreira das outras pessoas, de conseguir evoluir o time, conseguir pensar em todas as estruturas de produto, conversar com todo mundo, fazer todo mundo se conversar, que era uma coisa que todo mundo gostava que eu fazia bem, que era ser um desenvolvedor que consegue conversar e traduzir para as outras pessoas o que a gente faz, no final das contas. E aí eu acho que eu me encaixei bem ali, curti pra caramba e tal. Qual a diferença entre um CTO e um tech lead? O CTO, ele basicamente cuida muito mais da estratégia e vai conversando com os outros managers ali, que acabam descendo, tipo, tem empresa, tem manager e tem o tech lead, né? O tech manager e tech lead. Então, o CTO vai cuidar da estratégia, vai estar ali junto com o CEO, com as pessoas para entender mais sobre longo prazo, de onde quer chegar, como quer fazer. E aí vai trazendo para a parte mais de execução, que começa a ser os managers que cuidam de pessoas e também um pouco da estratégia em como executar aquilo que os C-levels estão trazendo. E aí o tech lead seria quem cuida da equipe, quem está mais próximo da equipe, quando você tem squads, né, que é uma equipe multidisciplinar, com dev, com designer, com um PM, um Product Manager, um Product Owner ali, é o cara que consegue fazer essa conversa fluir entre os devs e o resto da equipe.
E, teoricamente, também pode ser o cara mais sênior ou não, dependendo se tem um especialista dentro da equipe. E basicamente isso. E aí o manager, ele tá cuidando mais das pessoas do que da parte técnica e de execução ali embaixo. Aí você tava lá como tech lead. Tava lá como tech lead, e aí nessa loucura de reuniões localmente, ansiedade a mil, porque não dá para sobreviver fazendo 8 horas de reuniões, e eu não conseguia fazer o que era proposto, né, de executar código, trabalhar junto com o time técnico, não conseguia fazer, e tinha hora que eu tinha que cuidar de 2, 3 times, então eu ficava maluco, assim, e o Shira sempre ali, com uma pulguinha na orelha, por que você não vem pra Web3? Tô precisando de dev, tem muito trabalho para fazer, tem muita coisa aparecendo, vem, e eu lá, pô, não sei, né? Ainda naquele preconceito de que é isso? Será que vai virar? Porque uma coisa é você estar estudando o que você está fazendo agora, que já tinha uma bagagem. Mesmo trocando para Web3, eu vi que era um mundo totalmente novo. Tipo, era muita coisa para entender, para estudar, para começar a produzir alguma coisa. E aí ele fala: "Não, eu consigo achar projetos para você participar, projeto para você fazer". E eu ficava ali, não sei. É uma Em algum momento eu tirei férias da empresa. Na primeira semana dormindo, quebrei o dente. Daí eu falei: "Cara, não é isso". Tipo, já deu, quebrei o dente de ansiedade, mordendo forte. Caraca. Eu falei: "Mano, tem alguma coisa errada". E eu sempre pensei muito na minha saúde, em tentar manter o mínimo de saúde mental. Falei: eu acho que não tá funcionando pra mim". Falei: vou ver o que o Sheila tá falando aqui. Aí comecei a entrar lá, comecei a ver smart contracts, ele começava a passar, o que é blockchain. Entendi porra nenhuma. Tipo, eu falei: mano, que negócio de louco isso aqui. O que é o smart contract? Funciona totalmente diferente o Web 2. E aí dá aquele friozinho na barriga. Eu falei: meu, como que eu vou entender isso aqui? É, E aí é o friozinho que eu gosto, que é: eu não entendo, mas eu preciso fazer. Sei onde eu quero chegar. Isso, aí eu resolvi sair da empresa, o Shira falando: meu, a gente trabalha junto, a gente faz as coisas junto, eu vou te ajudando. Então por isso que eu falo que ele é meu padrinho da Web3, que além dele ter uns projetos que eu conseguia participar, eu fazia call com ele e falava: meu, como que eu faço um smart contract? O que é Solidity? O que é isso? Ele passava artigo, passava os conhecimentos, alguns links, e a gente evoluía naquilo. Então aí eu entrei na Web3. Falei pra minha esposa, né? Tô largando isso aqui, vou trabalhar com figurinha na internet. E eu acho que também eu tinha. Ele, o Shira, ele falou em algum momento para eu criar uma carteira na MetaMask, que eu criei ali na Ethereum, quando começou a surgir os NFTs. E ele mintava e ele mandava para mim e para um outro amigo. Ele falava: eu mintei isso aqui para você. Eu nem sabia como acessar. Eu falava: meu, o que é isso, né? Aí um dia eu falei: como que eu coloco para vender? Porque para mim era isso. Comprei, ganhei, tem um NFT aqui, é pra fazer dinheiro, né? Cripto é pra fazer dinheiro. E era um Poo Square na época, que é uma coleção que Os cars. ficou, teve um valor alto ali. Uns gridzinhos, não é? Que tinha uns Mexia. que animava e tal. E eu falei: que se foda, né? Ganhei, vou colocar aqui por 8 Ether, alguma coisa assim. E o valor dela era, sei lá, muito baixo, era menos de um Ether. Eu falei: deixa lá, né? Quem sabe um dia. Um dia vendeu. Eu falei: não, como assim? E eu não entendia nada de arte, não entendia nada de NFT. Eu falei: mas como assim? Quem comprou isso? Quem é o maluco que comprou um negócio desse? Não faz sentido. Aí foi ao mesmo tempo que eu tava me interessando. Eu falei: não, vou ter que ver, né? Não sei o que eu tenho que É fazer. sempre o dinheiro, né, É, Guiba? Que Lógico. deu fisga, uma né, velho? guiada, Mas né? é o que traz, É o do que mas do que fisga. mantém, não é? E aí depois eu vendi, aí eu comecei a entender, eu comecei a procurar entender o que é arte, por que pessoas compram arte pelo valor que é, por que um quadro vale 1 milhão, por que o quadro que eu pintei na adolescência não vale nada. Por que como pagaram 8 Twitter no seu Pool Square? Essa aí até hoje você não entendeu. Não, eu acho que tem a ver mais que os early adopters ali curtiam tudo que era novo, tudo que você conseguia explorar de novo dentro daquela tecnologia. Então, não sei se foi esse ou outro contrato que teve a primeira mecânica de burn to mint, burn para você queimar o token para criar uma coisa nova no NFT.
Então, acho que foi a primeira que teve, uma das primeiras que teve essa dinâmica. Não vou arriscar falar que é a primeira, mas Eu acho que foi a Framergence, a é primeira. Framer. É do Mesmo mesma rolê. coleção ali, né? Acho que é do mesmo artista até. E, e aí tinha isso, então tinha um valor e tem um histórico também. Depois de um tempo, eu acho que demorou um tempo para vender. Demorou meses ali, eu deixei lá para sempre para vender. E aí vendeu e aí também eu já estava interessado, aí eu comecei a entender por que que comprariam. Acho que foi por causa das mecânicas, da narrativa, né? Com o tempo a gente vê que tudo tem muito mais narrativas e isso importa para as pessoas. Arte também sobre pertencer ao grupo, eu acho que os NFTs trazem isso muito, né? Com os PFPs. Pô, tem o PFP do Pinguim, eu sou parte do grupo do Pinguim Tem e é mesmo? isso. Não, eu não tenho, eu tô Ah, dando um exemplo, né? Quem tem. Tipo. Mas ele mandou um Dick Butt que eu tenho até hoje também. eu também já dei Dick Butt de presente. Então, e já também flipei em Dick Butt também. Eu comecei a ver que o negócio subia, descia, foi a única NFT que eu ficava lá. Não, vou comprar agora e vou vender Pior que o depois. Dick Butt ficava scrollando a Blur pra ver qual eu queria comprar, assim, porque eu achava muito legal, assim, eu achava fenomenal. E é muito legal, eu curto, tipo, eu acho que tem um valor porque eu gosto dos Dick Butts também. Eu comecei a gostar, entender e gostar dos Dick Butts. E, enfim, aí Qual que foi o seu primeiro job ou coisa que você fez em cripto pra tornar palpável pra galera? É, cara, O primeiro que te marcou também. eu acho que o que me marcou mais ali no começo foi que eu queria ser o anônimo, né? Então eu criei todo o perfil anônimo, o GitHub e tudo, tentando, né, e perguntando pro Shira, né? Como que eu faço pra ninguém me descobrir? E, e aí eu não tinha o meu histórico. O que me barrou mais era como que eu vendo pra galera que eu sou um bom desenvolvedor, mas ninguém sabe o que eu fiz e eu não posso falar o que eu fiz, porque senão vão descobrir quem eu sou. Uhum. E aí foi aí que eu comecei a entrar nos Discords, nas comunidades e ver que tinha uma necessidade de ferramentas, de tools ali. Então teve uma outra coleção, acho que desse mesmo artista, chama Panels, The Panels, lá que você comprava os blocos, ou The Blocks, The Panels, não sei. Você comprava os blocos e aí você montava em um grid. Então você mintava os NFTs que eram os bloquinhos e você mintava no grid. E aí ele resolveu fazer um contest entre várias DAOs. Acho que foi que me ajudou bastante até o momento assim, com várias DAOs e as DAOs tinha que nesse contest eles tinham que fazer trade entre as peças e tinha que usar pelo menos tantas peças de outra DAO. E aí a galera se matando, fazendo Figma pra saber qual DAO que tinha tal peça, e qual que eles podiam trocar, qual que podia fazer trade e tal. E aí pô, isso aí é um espaço para eu tentar fazer algo grátis ali, alguma coisa grátis que mostre meu código, que mostra que eu tenho potencial de ajudar em qualquer coisa, né? Uhum. E aí eu entrei para fazer uma ferramenta que tinha todos os blocos, um sitezinho com todos os blocos de cada DAO e você podia selecionar e te dava os IDs, podia abrir para você testar, porque no site dava para você testar com outros blocos, com os IDs que você tinha. E aí eu fiz esse site e todas as DAOs adoraram ali, começaram. O pessoal que era grande, eu lembro do Chris F, que é um cara que é bem conhecido na Web3 ali, e com a Flamingo, com a Fingerprints. E ele começou a trocar ideia comigo, querer que eu participasse de projetos que ele estava olhando, que ele estava querendo fazer para Doodles. A gente até subiu uma proposta para fazer que não rolou. Então ali eu comecei a ter muitos contatos, muitas pessoas que curtiram o que eu estava fazendo e até às vezes doava. Eu coloquei um negócio de doar também lá no site, doava cripto ali para eu continuar fazendo as coisas. E aí eu falei, porra, isso aqui tem um potencial, é bacana. E você se sente abraçado, né? Não tô numa empresa tradicional, tô vivendo, tipo, fazendo o que eu quero fazer Uhum. e produzindo isso. E isso tudo pseudônimo ainda, né? Isso tudo como. Insight legal, que pô, a gente fala muito de prova de trabalho, né? Direto. Pô, todo dia eu recebo pergunta lá, como é que eu faço para começar em cripto? Não é só desenvolvedor, é gente que escreve, designer, product manager, tudo. E eu sempre falo, prova de trabalho. Dá um jeito de encontrar algum buraco no mercado
que nem o Arod, viu que a galera já tinha o comportamento de simular os grids lá, de tentar montar um negócio e tava fazendo de uma forma gambiarra. Ele foi lá, fez a ferramenta, ó, tá aqui meu trabalho, usem de graça. A galera viu a prova de trabalho dele e isso abriu vários caminhos para várias organizações diferentes. Que no caso eram DAOs, né? Tu até falou de subir Sim. uma proposta. Quer comentar brevemente pra galera o que é a DAO e o que é subir uma proposta? E como é que tu explorou esses caminhos que foram abertos? Sim, a proposta, a primeira que a gente subiu foi para Doodles, então, tinha o Chris F que já sabia O como que é, fazer. Dudus? A Doodles é um NFT de não sei explicar Um muito bem, desenho um desenho coloridinho. colorido, um personagem ali, que a galera usa muito para PFP, já valeu muito hoje. Tá valendo bastante ainda, É, né? Eu acho, todas. Isso se aplica pra todos, né? sobe, desce, eu nunca sei como que tá ali. E as DAOs normalmente eles têm algum lugar que você sobe propostas para você produzir algo para a DAO que tenha a ver com o que a DAO deseja. Então, normalmente as DAOs querem branding, que é ser conhecidas, querem serem mais faladas, querem alcançar mais pessoas. Então, se eu faço um site que é para o pessoal da DAO usar, ajude ele em alguma forma, essa DAO de alguma forma, eles vão lá e falam, pô, beleza, quanto custa? Tipo, quanto você quer para fazer isso? Então, é um fluxo diferente de um trabalho comum de um desenvolvedor, que chegou uma demanda, vou executar. É assim, eu vou criar a demanda e falar um preço, e aí as pessoas vão ver se isso é uma demanda mesmo, se é legal e vão me pagar. Parênteses, por que você tá falando DAO em vez de startup, por exemplo? Pra quem Porque. não sabe o que é Ah, uma DAO. sim. Porque a DAO não tem normalmente não tem uma centralização, não tem um dono da DAO. Então, se eu tenho uma proposta lá, eu preciso de um número de votos para essa proposta passar. Pode ser que tenha gente que odeie o que eu estou propondo, mas se a maioria gosta, vai ser executado e vai ser transferido dinheiro. E aí o que eu achava mais interessante disso tudo, né? Eu, uma pessoa anônima, eu posso subir uma proposta na Naus, que eu achava mais loucura. Eu posso subir uma proposta, se eu for aprovado, eu recebo esse dinheiro de upfront e eu poderia rugar a DAO. Logicamente que eu ia ter que criar outro perfil e tal, porque você fica conhecido ali, fica marcado. Mas vem o dinheiro e aí você começa a trabalhar. Você não começa a trabalhar e depois tenta o dinheiro. Então, isso facilitava um pouco para você começar a fazer isso sem um emprego fixo, sem precisar de uma renda ali. Você cria propostas, deu certo, vou lá e começo a executar. E aí a pressão é toda sua, né? Você tem que executar, os seus clientes estão ali te pedindo as coisas e você tem que ir toda hora ir mostrando para dar o que você está fazendo. Então era muito fácil se perder, procrastinar e falar, mano, já recebi o dinheiro. Então, tipo, vou fazer um pouquinho cada dia, pá. Tem muita gente que faz isso, né? Tem muita gente. O hug é o que mais acontece. É um hug reverso. E eu acho que todas as DAOs teve muita gente que pegou dinheiro e sumiu, né? Sempre tem uns casos aí, umas fofocas. Mas nesse. E aí eu ficava pensando nisso, né? Eu tenho que trazer valor, porque daí eu consigo mais coisas depois, consigo mais trabalhos, vou conhecendo mais gente. Então, para mim, sempre foi importante ir em evento, ir dentro dessa DAO e fazer algo junto com a galera, mesmo que eu não ganhasse nada, Se expor, né? me expor de alguma forma, porque é o jeito que eu acredito que a gente consegue trabalhar junto e conhecer outras pessoas. Vocês, a gente conhecer em eventos, ou conhecer pelo Shira, ou pela Fingerprints. Você já me conhecia pela Fingerprints, Acho que né? sim. Falando, nossa, o Arod, não sei o quê. É Daí eu falei, verdade. e tal. E eu já te admirava e eu nem sabia que você me conhecia. Então, tipo, isso foi muito, muito legal de ver uma galera sempre assim das DAOs. Tu E te envolvia na política? Tu tá falando de subir proposta e tal, isso me evoca uma ideia de política, né? Tipo, propor um negócio, convencer é, alguém. E
tu te envolvia? Para quais DAOs tu subiu propostas e qual que mais deu certo? Eu Assim? não me envolvia muito porque sempre tinha alguém junto. Então eu não me aventurava a fazer sozinho porque eu achava que a chance era muito menor porque eu tinha que fazer toda essa política. E é muito tempo que você gasta fazendo isso, conhecendo pessoas. E se não te conhece, a chance é bem menor de ser aprovado e tal. Então sempre tinha alguém que ou trazia a ideia para mim, ou trazia o começo da ideia e a gente evoluía a ideia para fazer. Da Doodles era para fazer um fazedor de banners ali para Twitter, para qualquer coisa, qualquer rede social, que você conectava a sua carteira e você fazia o upload dos NFTs lá e você podia montar, tinha uns backgrounds, que eles sempre gostavam muito de banner e tal. Não rolou, mas recentemente eles subiram uma proposta de novo, alguém subiu e eu acho que vai rolar agora de alguém, né? Na época não rolou. E e assim sempre tinha alguém para olhar para esse lado mais político da coisa, que era conhecido na DAO também. Eu nunca tentava subir sozinho. Na Naus também sempre foi assim. Eu acho que chegou a ser aprovado uma da Naus, que era para escrever uns artigos sobre como a gente podia melhorar os settlements da. Eu vou começar um monte de jargão aqui, né? Não Fiquei sei se todo curioso mundo agora. sabe. Que era para melhorar como eram vendidos os NFTs para SubDAOs, né? A SubDAO tinha ali o mesmo projeto da Naus, que a gente chama que é um fork. Ele tinha o mesmo projeto e a SubDAOs vendia esses NFTs que é um pouco mais específico, tipo a Naus BR vendia com alguma coisa brasileira e tal. E aí sempre tinha uma barreira de entrada que era você acabava o leilão, você tinha que fazer o settlement, que é enviar o NFT para a pessoa que ganhou o leilão e criar um novo NFT, um novo leilão. E aí as taxas no Ethereum nem sempre ajudavam e o valor do NFT era mais baixo do que as taxas de vez em quando. E aí ficava lá parado o leilão e nada acontecia. Então eu subi uma proposta para tentar fazer isso de uma forma mais automática, é, de já transferir o NFT quando está acontecendo o leilão, fazer alguma coisa desse tipo, ou fazer um settlement com bid já no E próximo. rolou? Rolou isso ou não? Rolou para escrever os artigos, mas aí Na eu não fui implementação, não. mais para frente. Eu tentei até fazer a implementação, mas como era um fork, tinha uns problemas. Tipo, a gente estava tentando fazer na Naus BR, era um fork, mas não era um fork. Aí teve uns problemas técnicos ali que impossibilitava, ou a gente tinha que refazer todo o Naus BR ali, então não valia muito a pena. Mas rolou a proposta para escrever um artigo sobre isso, tecnicamente, qual que era a minha proposta de fazer isso, de estudar como fazer e tal. Então isso rolou. Sabe quem foi o primeiro brasileiro a aprovar uma proposta na Naus? Guiriba Monstro, é um sacanagem. monstro. Bons tempos, não. Né? Até tem uma história de um. Se a gente tava falando de rug antes, não deixa passar essa história. Teve uma história de um rug aqui, de um cara que eu conheci na época. E tem um artigo no Mirror que ele escreveu sobre. E ele aprovou uma proposta, ele pegou acho que 25 ou 30 itens na época. E ele queria fazer um desfile de moda com a namorada dele em Nova York. Ele trabalhava na Dragonfly na época. Fundo? Fundo. Só que ele não foi pelo fundo, foi por ele, né? E aí ele aprovou a proposta e pegou o dinheiro. Só que, segundo ele, no artigo ele descreve certinho o que rolou de errado, deu tudo errado. As peças não ficaram prontas, choveu, os modelos ficaram doentes, um monte de problema, segundo ele, no artigo. E aí, todo o dinheiro foi consumido, ele não entregou a proposta e ninguém foi cobrar ele. Tipo assim, os 25, 30 euros sumiram e ninguém cobrou. E aí, segundo ele no artigo, eu acho que até linka a transação, o hash lá, ele mandou o dinheiro de volta pra DAO por conta. Tipo assim, uma transação, porque ele não achava justo. Só que aí no artigo ele fala, tipo assim, se os meus 30 ITER sumiram e ninguém falou nada, imagine quantas propostas de 5 ou 10 ITER sumiram e também não teve. E aí depois, na época, um Naum 22, que era um cara que fazia esse controle de propostas, começou a criar um primeiro Notion para fazer o controle de propostas. Mas era um Notion que ele administrava e que estava desatualizado sempre. Então acho que muita gente sumiu com o dinheiro naquela época mesmo. A gente, complementando, uma vez a gente fez uma pesquisa na Paradigma que a gente introduziu um termo, uma métrica que a gente chamou de exploitability, explorabilidade dos DAOs. Guiriba que tocou essa pesquisa. E a métrica, a gente analisou várias propostas em várias DAOs, organizações desse tipo, diferentes, e essa métrica mostra para cada, tipo assim, nessas DAOs, o voto, ele, na maioria das vezes, está atrelado a um NFT.
e esse NFT tem um preço. Então, na Nouns, por exemplo, cada Nouns que você tem, cada NFT te confere um voto nessas propostas. E custa, né? Um Nouns, hoje não sei quanto tá custando, mas milhares de dólares. E aí a gente pegava várias propostas, quantidade de votos que cada uma requeriu para ser aprovada, o preço desses votos, né? Porque cada NFT tem um preço. E essa métrica, explorabilidade, a gente conseguia dizer, para cada $1 que saiu do cofre dessa DAO, quanto que a pessoa teve que gastar em votos, né, para tirar esse $1. E aí, em DAOs, em organizações nas quais, na média, a pessoa gasta menos de $1 para tirar $1 do tesouro, tipo, a nossa tese, a nossa ideia era de que essa DAO estava fadada ao fracasso, porque o tesouro ia ser depletado, ia ser sugado, ia ser extorquido, com pessoas pagando 90 centavos para tirar $1, até que não sobrasse mais nenhum Ether, nada de dinheiro, né? E através de vários casos como esses. Mas você sempre entregou coisas legais. Pelo menos tudo que eu vi, você entregou coisas legais. Tento, né? Mas é engraçado essa história do Naus 22, que ele barrou muita coisa que eu tentava fazer, porque depois tinha um Small Grants, que era mais fácil de você propor ali, tinha um quórum menor, que tinha um cofre menor, e que eles podiam usar isso para pagar, para você fazer alguma coisa ali. E aí fui barrado várias vezes porque rolou dele ter o controle assim, e aí acho que um problema de confiança gigante que ele tinha de todo mundo, né? Era desconfiado de todo mundo, e aí você tinha que fazer a proposta perfeita para passar, ou tinha que fazer a política perfeita para passar também. Então, E vale mencionar que a Nouns está capturada hoje em dia. Eu não tô envolvido tanto, mas eu gosto de acompanhar a política dessas coisas. E aí parece que 3 chineses, eles compraram 100 Nouns, eu acho. Não acredito. 100 a 110. Tá. E aí eles fizeram um post falando que eles só vão deixar propostas que eles concordam que são boas pra DAO passar. Porque a Nouns, ela é uma DAO, mas ela pegou aquele modelo jurídico de DAO, que eu esqueci o nome agora. Mas... Borg? Não. Não, é outra sim. É. Mas eu esqueci. Dune? Isso Dune. mesmo, Dune. E aí ela ficou um pouco mais tradicional, formal, e esses caras viram uma oportunidade porque os Nouns caíram muito, hoje em dia tá 3, 4 Twitter. Sim. Então eles compraram 100, e aí eles não deixam passar. E aí me falaram, Guiriba, a Nouns foi capturada, o que eu faço? Eu falei, capturada? Mas não tô ouvindo ninguém falar disso. Aí eu falei, não foi capturado, os caras tinham dinheiro, o bagulho tava à venda, eles compraram, Perfeito. e eles decidem a parada. Então, a captura, os caras bancaram, tipo assim, eles não vão conseguir vender os NFTs se eles quiserem, porque nem tem liquidez pra isso. Então eles também têm tudo a perder no dinheiro que eles investiram. O que eles querem fazer é tornar a DAO sustentável e tentar rentabilizar com a venda gradual dos NFTs como eles valorizaram. Então, tipo, teoricamente eles botaram dinheiro, fizeram um takeover na DAO Sim. e estão tentando lucrar no longo prazo com isso. É tipo tu falar que os árabes capturaram o futebol europeu, porque eles compraram vários times. Tá vendo, né? É isso, velho. Então, teoricamente, não é desonesto, mas tem gente que entende como algo errado, imoral, etc. Tu já trabalhou para várias DAOs, já viu DAOs nascerem, fecharem. A Fingerprints é uma DAO que fechou, Sim. até onde eu saiba. E hoje tu trabalha numa empresa ou numa DAO, a Shape. Fala um pouquinho mais da Shape e é melhor trabalhar para uma DAO, para uma empresa? Como é que tu vê esse negócio? Eu vejo que depende do momento, né? Meu momento, eu tive o estúdio, trabalhei com a Fingerprints, então eu trabalhava direto com os artistas ali e outros desenvolvedores também. Às vezes os artistas traziam algum desenvolvedor para trabalhar junto. E aí com o estúdio tinha designer, tinha outros devs para ajudar e tal. Para quem não sabe, a Fingerprints era uma DAO que colecionava arte em forma de NFTs. Só Sim. parênteses. E aí eu acho que fechou o estúdio, mas eles continuam rodando, mas sem fazer muitas ações ali. E aí eu trabalhava para a DAO, eu trabalhava para outras empresas também, trabalhei com a Mercedes também, depois que a gente fez a coleção dentro da Fingerprints DAO. Então teve a coleção da Mercedes-Benz, que também parou as atividades, né, nos NFTs. E aí eu consegui atender mais pessoas, mais públicos ali. E aí tinha parado um pouco disso de DAO, porque requer realmente muita energia você criar algo do zero e propor e fazer. E se você quiser fazer certo, é mais difícil ainda. Então eu sempre quis fazer certo, porque eu zelava pelo nome. E quando eu fui para Fingerprints também, eu falei, vou dar um doxed aqui, o Arod é o Sabião e acabou, né? Porque eu cansei também de ficar nessa... Deu trabalho ficar te preservando a tua imagem. Sim,
também custa uma energia ali. E, e aí também eu casei, a gente pensando em ter filho, minha esposa engravidou e tal, eu falei, pô, é uma renda que é mais variável. Eu nunca fui um cara do DeFi, né? Sempre pergunto pro Guiriba assim, e deve ser as perguntas mais noob que ele ouviu na vida. E, e aí eu falei, meu, eu gosto de tecnologia, quero continuar fazendo essas coisas. E aí comecei a procurar emprego em empresas cripto, que eu falei, também não quero voltar para Web 2, não faz sentido nenhum, eu acho quadradíssimo. Quero continuar na Web 3 e vou ver que empresa que eu consigo entrar, consigo ter um momento mais estável de vida, justamente porque o bebê estava vindo. E aí eu falei com devs que eu trabalhei junto na Fingerprints, e aí mandei, se souber, me indica aí. E aí tinha um cara que era da Deca.art, que não é um marketplace, é uma ferramenta que os artistas gostam muito de exibir arte, você tem sua carteira conectada, é como se fosse Tipo um uma... Instagram de NFT na Você origem. tem a parte social de postar, mas o que a galera mais adorava é ver a própria carteira, montar galeria, o artista ter uma página dele e tal. E é daí, né, que vem todo o contato de artista que a empresa tem também. Então aí eu entrei na Deca e comecei a trabalhar no produto dele, mas eles já estavam pensando já na Shape, eles já tinham O que é tido a a Shape? ideia. A Shape é uma Layer 2 da Ethereum. O que é uma Layer 2? É uma segunda camada, querendo traduzido, né? É uma outra blockchain que não é um fork, né, da Ethereum. Caiu o pinguizinho. Vai lá. É um outro fork ali, não fork, né? É uma outra camada, uma outra blockchain, que é basicamente igual a Ethereum, mas que você depois bota as provas ali dentro da Ethereum, você sobe para Layer 1. E aí as Layers 2 sempre tem um foco mais específico em alguma coisa, porque senão não faz muito sentido ser igual a Ethereum, fica Ethereum. Além das taxas que são mais baratas, são mais fáceis para alguns usuários e para fazer experimentos com muitas transações, que a Ethereum, a Layer 1 às vezes não possibilita, ainda mais quando o gas está alto, quando não tinha otimizado o gas, mas pensar nos usuários comuns, a gente que só quer ir ali, curtir, vender um negócio, comprar um negócio, as Layers 2 ajudam nisso. E a nossa foi focada um pouco no segmento do que a Deca fazia, que era focado em arte, focado em NFT, focado nesse público mais NFT arte. Mas a gente também, em algum momento, a gente pensou, pô, talvez não faça sentido só ser na arte, ser 1/1 arte. A gente gosta, a gente tem, né, um DNA de arte ali, mas a gente quer explorar experimentos pensando em ativos digitais que se conversam, tipo, que sua carteira se converse inteira, porque por trás disso tem um smart contract. E o smart contract é uma ideia genial ali, é o que eu gostei desde que eu entrei na blockchain, era entender como o smart contract funciona, você cria regras e as regras têm que ser atendidas, senão não é executado o que é proposto ali. Então, você comprando NFT é uma regra. Tem um valor, você tem que pagar esse valor e você recebe um ID, você recebe ali o NFT e o que você vê, a imagenzinha é só uma representação do que está ali por trás do smart, que o smart contract salvou de informação. Então, a gente quer explorar mais, sempre com um pezinho na arte, explorando experimentos ali, tipo o DeepL, que vou criar um carinha, e você bota roupinha, bota nome, agora dá pra você colocar uma lore também, então dá pra você mudar o nome, lore, mudar background, mudar várias coisas, e evoluindo o experimento. Tem um Autumn também que a gente fez, ele é tipo umas fichinhas de poker, que é o Golid que fez, que é um artista. O desenho é uma fichinha de poker, mas é muito conectado com ciências, com laboratório, com química. Então, cada fichinha é um elemento do mundo, do universo do Autumn, do Golid.
Tem 2 universos que ele criou, e essas fichinhas você minta por 0, é só o preço da transação. Aí você minta, e aí você começa a fazer reações Pô, legal, com né? elas. Então é muito ligado. Tem gente na comunidade que estudou química, fez faculdade, graduação disso, e os caras piram. Teve um lá que falou que estava depressivo e saiu da depressão porque era o projeto que foi feito para ele, basicamente. Então, e é isso, não é algo que a galera vai comprar e vender, mas é algo que você vai se divertir, você vai brincar lá. Lógico, a gente traz ali para outras ferramentas que a gente tem. Tem o Stack, que é uma ferramenta que a gente dá medalhas conforme você vai usando a Shape. Pode ser comparado ali com um sistema de recompensas, de pontos, mas a gente tenta sempre fazer com algum viés de que você tem que usar um projeto, você tem que usar ou comprar arte, ou usar esse projeto do Atom, fazer uma reação nuclear, um decay, tem vários tipos de reações que Uhum. acontecem ali. Então, sempre com um propósito voltado para você usar o projeto, e no final das contas você tem uma bag de coisas que você executou. E aí você ganha medalhas e vai subindo no leaderboard ali, vai subindo no ranking, e em algum momento tem um Shape Token que vai ser distribuído. E e até a gente fez outras campanhas com o Deeple também, com o DK, que você ganhava uma peça, você ganha uma peça da roupa e um item, né, do Deeple, mais os tokens conforme o que você fez na Shape ou você fez em alguma outra rede e a gente queria trazer esse público. Então, é esse tipo de projeto que a gente quer fazer mais, então a gente quer ficar perto dos artistas também. Então, o Golid, a gente trabalhou muito junto com o Golid na ideação. Ele conseguiu focar mais na arte, no smart contract e tudo, e a gente conseguiu ajudar no resto, porque a gente quer estar próximo desses artistas, dessas pessoas, para realmente trazer eles para esse lado de pensar que as coisas podem se interagir, podem ter outras dinâmicas envolvidas nos projetos, ao invés de só, vou mintar um NFT, Uhum. isso é arte, ou eu flipo, ou eu coleciono, ou eu sou rugado. Uhum. Então, a intenção é que a gente consiga trazer a tecnologia por trás disso como algo que as pessoas consigam usar, se divirtam e tenham algum propósito diferente para usar do que a gente está acostumado na blockchain hoje em dia, assim. Uma coisa que eu achei legal foi um insight de que na origem a Deca era um produto totalmente diferente do que é agora, né? Mas já tinha ganho a boa vontade dos artistas e dos colecionadores, né? Da galera que tem esse bom gosto. E uma vez que tu te adona desse canal, desse público, aí tu faz o que tu quiser, Sim. meio que isso, né? Uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente mais atenta tá com ela na cabeça. O quanto que a perspectiva do projeto, da empresa, da organização lançar um token influenciou na tua escolha por ir trabalhar lá? Do ponto de vista de upside mesmo, sendo bem Sim, franco, assim. sim. É, Não me influenciou muito, porque eu não sabia. Então, tipo, não tinha como influenciar. Porque eu fui contratado para trabalhar na Deca. Ah, não era nem na Shape Não ainda. tinha Shape ainda. Eles tinham internamente já as conversas sobre lançar a rede, já estavam trabalhando na rede. Então, ao entrar ali, no máximo o que podia falar era se tivesse um token de Deca, de ter alguma participação, mas se não tiver, em alguma participação ter ali da Deca conforme eu vou passando o tempo dentro da empresa. É um time super enxuto, são 11 pessoas. E Deca continua, então a gente não parou o produto Uhum. e a gente está fazendo Shape e evoluindo Deca ao mesmo tempo. E, e aí o que me fez entrar foi, além do salário, né, em dólar, compatível com o que eu já estava fazendo no meu estúdio, é ser um time enxuto. Eu entrei lá, é uma galera que é de outro nível, que eu nunca trabalhei junto, assim, de entrega. Não, e assim, 11 pessoas, 9 ou 8 são devs, e os que não são devs provavelmente já trabalhou como dev. O CEO já trabalhou como dev, que é o Bonafide Derram, e que fazia intermediava as fidenzas, na época que não tinha muito marketplace. E e aí eu entrei justamente porque eu vi que era um time que me acrescentaria, eu aprenderia muito lá dentro, e já tinha trabalhado com uma pessoa de lá de dentro na Fingerprints,
E, e aí foi que eu curti. Aí eu entrei, aí veio o Shape, aí eu falei, meu, mais legal ainda. Lógico, dá um medo, pô, tem uma rede, vou ser mais visado, né? Posso ter mais risco, agora tem que me preocupar 2 vezes mais com segurança de token e tal. O pessoal falou, você quer ser um dos assinantes do fundo? Falei, nem fodendo. Não, mentira. Meu chefe até perguntou, como que é essa segurança no Brasil? Porra, meu Eu irmão. falei, O dia que você vier aqui, você vai... esquece. Na França estão sequestrando, imagina aqui, né? Eu falei, não, pode me deixar fora, tô tranquilo. E, e aí eu tô curtindo bastante porque a gente faz praticamente tudo, né? Não tem equipes separadas, são os devs, os designers e o RAM. A gente faz tudo junto, a gente twitta junto, a gente decide o que vai ser uma campanha. Todos os sites que tiverem, que você vê que foi da Shape, provavelmente passei o dedo lá, fiz alguma coisa lá, o stack. Soou estranho, hein? Passei o dedo lá, Passei soou o dedo estranho. forte. Eu fiz algum código nesse projeto, que todo mundo tá participando junto, e nem tinha designer antes, então eram os devs que o Deca não tinha designer, foi feito Pô, e tu vê, pelos né? devs, E né? é uma parada de bom gosto. Eu tenho pensado bastante sobre bom gosto. Tava até escrevendo sobre isso esses dias. Mesmo os caras não sendo designer, poucas cores, mas, tipo assim, bom gosto é uma parada que não Sim. se compra, né, velho? E quando a pessoa tem, ela tem. E times que têm bom gosto, que a barra é mais alta, atraem gente que também valoriza isso. Eu não tinha, e não tenho Ah, muito. tem sim, tem Mas, sim. Mais do que a mas média. pro design eu não tinha muito, assim. Pra mim, eu tava com a cabeça muito desenho. Eu entrei na equipe e foi... Tipo, tive que me virar no 30 ali. Porque primeiro que eles entregavam muito. Toda hora por request, né? Que é subir o código pra aprovação ali. Pra depois a gente entregar o código. E eu cheguei lá, era isso. E como os devs criavam, então o stack mesmo ficou na minha mão pra eu criar o stack. E aí, sem referência, sem design, sem nada. Eu falei, Inventando. meu, ferrou, né? O que eu vou fazer? Fui olhar sistema de recompensa, é aquele negócio degenzão, black, verde, cor preta, verde, piscando, luzinha pra todo lado. Comecei a Confete, fazer medalha. isso. Comecei a fazer os caritão. Isso aí não é nossa cara, não. Não é o que a gente gosta. A gente quer ter um apelo visual, a gente quer puxar mais pra arte e tal. Então, fudeu, me deu uma referência, porque eu não sei como fazer isso. E aí entrou outras pessoas do time pra me ajudar a puxar pro lado mais visual, mais arte ali, que não era o que eu tinha. Sim. Tu extrapolando, assim, pensando, vai ter cada vez mais blockchains como um todo, blockchains de segunda camada também, tá cada vez mais barato e fácil tu lançar uma nova. E tem várias já que olham pra Sim, arte e para nichos que estão perto ali de arte. Uma que me vem na cabeça é a Abstract, dos sim. Pinguins. Que é mais consumer, assim, do que arte, mas tem uma vibe parecida. E nesse cenário em que pô, vai ter zilhões de opções, eu acho que esse bom gosto, esse toque, esse esmero é um diferencial que é mais difícil de replicar do que vários outros, assim. Sim, eu acho que é isso, e é o que traz os artistas também, né? A Sim. confiança com essa preocupação que a gente tem com o que a gente está entregando, um pouco mais voltado para arte, para o visual, não só querendo ganhar Uhum. transações, ganhar dinheiro ali, né? Até outra coisa que a gente tem na rede também, que é o Gasback, que é a gente devolve 80% das fees, das taxas, das transações, pro contrato que deployou. Então você registra lá no Gasback, eu sou o dev ou sou o artista, deployei um contrato, eu posso registrar no Gasback. E aí todo um dia do mês a gente distribui de volta 80% das fees. Não é muito se você não tem muitas transações. Quem mais tem é o Otton ali, que a galera curte muito o projeto. Não gera um incentivo pro cara fazer contratos mal feitos? Que consumam mais gas do que poderiam? Poderia, mas aí ninguém vai querer usar também, né? Então, a galera que tem na comunidade também consegue ler os contratos, consegue entender isso e consegue dar um FUD Entendi. nesse contrato e falar, ó, gente, o cara Não tá usa isso fazendo aqui. isso só pra sacanear a gente. E sua taxa vai estar mais cara também na hora que você vê ali, né? Sim. 1 centavo de dólar agora poderia ser muito mais, porque tá dando um exploit ali de alguma forma. E a gente também tem os incentivos ali do stack, então a gente também filtra tudo que a gente acha. Tem coisas que a gente acha legal e não entra, porque a gente também tem que fazer uma curadoria,
mas a gente também impulsiona os projetos usando o Stack e aí as pessoas começam a usar mais, porque aí você tem uma missãozinha dentro do projeto para ganhar uma medalha e tal, isso ajuda bastante. E Tá, é a pergunta óbvia. Wayne. E aí, o Wayne. Wayne, não Wayne. sei, não sei Wayne dizer, Tolkien. não sei, não participo dessas conversas. continua formando medalhinha lá. Continua formando É, medalhinha. vamos lá, usa o Stack, entra lá. Pra quem nunca usou a Shape, qual que é a direção, Arad? Então, a gente tem no Twitter, a gente twitta muita coisa sobre a Shape, é Shape underline L2, SHAPE underline L2. do Shape de academia, underline L2, e ali a gente twitta sempre coisas do Stack, mints acontecendo e tal, mas um lugar que dá para você ver muitos dos projetos que a gente impulsiona com o Stack, projetos que a gente, até no Stack lá, eu mesmo codei a parte de projetos mais fáceis para ganhar medalhinha, para ganhar as medalhas mais legais ali. Então você entrando lá, criando, mintando, você consegue já ver alguns projetos para começar a participar. Entra no Discord também, a O que vai galera precisar ter? Uma carteira instalada? precisa de uma carteira instalada, tem que adicionar a Shape, mas isso no site lá mesmo aparece para adicionar. Qual e Ether pra pagar taxa? Ou não? Se você mintar o stack e dependendo do projeto que você mintar, a gente tem um bridge do Relay direto no Mint. Então tem Infinity Garden, que é um projeto de arte generativa, tem o stack também. Então, na hora que você clica para mintar, você pode escolher, como a Shape é parte da Superchain, então você pode escolher alguma rede da Superchain. Então tem Base, tem Optimism, tem Pra algumas puxar outras Ether. ali. Você pode escolher ela para pagar a fee e ao mesmo tempo a gente também, se você não tiver nenhum saldo na Shape, a gente oferece para você fazer um bridge junto com essa transação. Então você já faz o mint com dinheiro de outra rede e já faz um bridge ali se você pretende continuar explorando a nossa rede ali na Shape. Legal. Então fica a dica aí. É o jeito mais fácil que tem. Só daria pra fazer isso sendo na Superchain ou não? Essa de puxar o Ether de outra na mesma Eu transação. acho que a Relay, que é a bridge que a gente usa, ela só tem da Superchain ali. Entendi. Mas conversei com o Rob da Pods, ele disse que talvez tenha alguma solução que ajude a gente com outras coins, outras redes também. Então, a gente está sempre explorando, né? Como eu disse, todo mundo é dev, a gente faz todas as parcerias, a gente faz tudo também. Então, É. E um ponto do Arod que tipo, a gente conversa bastante, depois que ele entrou na Shape, eu senti que ele ficou mais social, assim, mas porque ele mesmo, porque ele trabalhava na Fingerprints antes e ele era dev, falava sobre arte, mas era uma coisa um pouco mais reclusa. Agora, ele na Shape, ele parece o dev do projeto, ele fala sobre o projeto, dá pra ver que tu tá mais empolgado com a parada. Não que antes não tivesse, mas hoje eu sinto que você vende o projeto, e não vende de uma forma negativa, de ficar falando aquilo pros outros, mas vem de uma forma, pô, olha que parada legal, umas medalhinhas que eu tô fazendo aqui e tal. o que é louco, né? Porque quando eu tinha meu estúdio, eu devia fazer muito isso. Eu não fazia. Eu ia falar que isso tem a ver com ser dono, de ter ownership, mas não Mas necessariamente. eu preciso de alguém falando que eu preciso fazer isso. Não que ele não fala, né? Mas como todo mundo tá fazendo tudo, eu acho que eu me sinto mais no papel de fazer isso. E querendo ou não, como eu tô trabalhando em todos os projetos, a gente tá codando todos os projetos, todos juntos ali, tem essa pegada de, pô, é o que eu tô fazendo. É lógico que eu vou receber token, tem a distribuição pro time e tal, mas eu nunca fui um cara muito apegado a ações. Quando eu entrava nas Web 2 da vida, você vai ter stock option, não sei o quê. Eu falei, mano, não sei nem como eu calculo, quanto que vale. Pra mim é a mesma coisa o token, eu não sei quanto vai, como que eu calculo, se vai valer. Tem período de lock, então. Eu não conto com o ovo da galinha, Uhum. né? Então, tipo, mas eu acho que o que mais me empolga é ver que o time inteiro tá integrado, tá fazendo o negócio junto e eu acho que ver os artistas curtindo, pilhando, o Arsonic tá, acho que nessa semana já fez 2, 3 posts só sobre a Shape, assim, o cara tá surreal, a gente tem agora um grupo no Telegram de quem tá
top do leaderboard ali da stack que a gente vai adicionando, e já tem gente perguntando como que eu entro nesse grupo, porque tem o Legal Warzone, isso, tem o né? DK, tem o Tormius, que é outro artista, e eles estão lá trocando ideia, estão conversando, estão se ajudando. O Arson nunca tava aumentando o NFT dele essa semana, Shape of Pep. Shape of Peppers. A galera no grupo tá se empilhando. Cara, eu gastei. Teve um lá que falou: eu gastei acho, $2.000. Isso paga 3 meses de aluguel na minha casa. Ele falando assim, porque eles querem pegar os legendários ali, que eu acho que é 1% de chance, pra também pegar as moedas e subir no. As moedas não, as medalhas e subir no ranking do leaderboard lá do stack. Mas também porque eles querem colecionar e mostrar. Aí o cara comprou um monte, assim, tem um monte e não teve a chance. Comprou 200, nenhum veio o lendário ali. E aí o Arsene ficou, pô, desculpa, não sei o que. Tipo, Pra quem acha isso inconcebível, nossa, a pessoa gastando milhares de dólares em colecionáveis, duvido que você nunca tenha tido álbum de figurinha da Copa ou alguém da sua família. E a lógica é a mesma. Você compra ali as figurinhas, brinca, se diverte, troca com outro, exato. acha uma que tá faltando e o álbum vai ficar guardado depois, né? Sim. Não vai Ou usar ele pior, pra... né? Você pode ter comprado uma skin de um jogo e você não pode fazer mais nada com isso quando você parar de pior jogar. ainda. Mas um puta case desse ciclo, eu acho, que não tá tão em voga, é a Courtyard, eu acho que chama a plataforma, que é de tradear cartinhas de Pokémon, só que em NFT. Tipo assim, eles fazem um volume gigantesco na Polygon, que é uma rede que só tem a Polymarket, eles que é a coisa que presta. E a galera realmente usa a plataforma. Eles não têm token também, nem sei se quanto eles captaram, se captaram, mas a galera usa o produto. E a principal público deles não é os DGenzão, mas é a galera de TradFi, de mercado tradicional que coleciona cartinha, e aí tem uns packzinho diamante, packzinho ouro, que aí tu tira as cartas de verdade, e você pode fazer redeem, o resgate da carta Que real. loucura. E aí tem todas aquelas que eu não entendo nada dessas cartinhas, mas tem aquelas notas, né, de qualidade, Sim. carta, e essas cartas que vêm sempre tem essas coisas bem profissionais. Que Então, legal. Eu ouvi falar que subiu bem carta de Pokémon. muito, eu sigo página no Instagram de cartinha de É? Pokémon pra ver preço, assim, aí compara o quanto você teria ganho comprando a carta do Pikachu e Bitcoin, assim. Nossa, eu fico louco de postar no meu Instagram, mas o povo vai achar que eu sou doido, né? Eu acabo não postando. Mas é bem legal esse nicho, assim. Da hora. Deixa eu aproveitar a brecha aqui para fazer um pedido para quem tá nos assistindo. Se tu tá nos vendo até agora e ainda não deixou o like aqui embaixo, senta o dedo no botão aí, que custa pouco para ti e vale muito pra gente. Aproveita e se inscreve aqui no nosso canal também. Deve ter um botão de subscribe ou inscrever-se, vermelhão ou preto, bem aqui embaixo do player, tá? Se tu deixou o podcast na TV e tá lavando louça, tá jantando ou tá trabalhando, dá uma levantada, vai até o computador e se inscreve aqui no canal que vale muito pra gente. A gente aproveita para agradecer a Coinbase, que está patrocinando aqui o Paradigma Cast e que está com uma condição especial na qual todo mundo que for usuário novo não tem conta na Coinbase, se abrir uma conta lá, confirmar o teu cadastro e fizer uma primeira negociação, tu vai ganhar R$20 em Bitcoin direto na tua conta. Então é um bônus, é um prêmio, é um brinde da Coinbase aqui, um presente. Não é em real, não é em dólar, não é em shitcoin, é em Bitcoin, direto na tua conta, tá? Deve ter aparecido um QR Code em algum lugar aqui. Tu pode pegar o teu celular, ligar a câmera dele, apontar no QR Code e tocar no que aparecer ali. Ou vir no link da descrição também. Tu vai cair direto na página da Coinbase, onde tu vai confirmar o teu cadastro e logo depois tu vai ganhar R$20 em Bitcoin direto na tua conta. As informações estão todas ali na página, então liga a câmera, escaneia o QR Code que está na tela e confirma o teu cadastro, porque Bitcoin de graça não é todo dia que a gente consegue oferecer para vocês, tá? Obrigado, Coinbase, pela parceria. Giriba, eu queria fazer uma perguntinha ou outra sobre AI, a buzzword da vez, pro Arod, e depois acho que a gente pode se encaminhar pro ping-pong final. Perfeito. Você topa? Bora. Quanto você tem usado de AI? Pergunta óbvia aqui, né? Quanto você tem usado e perspectivas gerais sobre como que AI tem mudado o teu workflow? Sim. Tenho usado todo dia, muito. Antes era só o ChatGPT, mas agora com a integração Começou no fazendo umas editor, perguntinhas ali no GPT e pedindo uns pedaços de código, né? exato, tentando enviar uns arquivos ali para ajudar, né, também. E agora os editores de código estão todos integrados ali, né? Eu tenho que até testar mais alguns, encontrei o Shira de novo. E aí ele já trouxe lá uns editores novos ali que ele estava fazendo vibe coding. Qual que você usa no dia a dia? Eu tô usando o Windsurf, eu usei Cursor, aí fui pro Windsurf.
Agora eu tô querendo voltar pro cursor de novo. E aí um outro dev da empresa tá usando um chamado Zed, que aí eu instalei ontem para fazer um trial lá e vou tentar usar. Mas eu também quero testar alguma coisa de vibe coding. Então provavelmente devo pegar o Cloud. Falaram muito bem do Cloud para vibe coding ali, que vai direto no terminal e tal. O Shira tá usando qual? O editor. Ontem que eu vi ele tava usando o Cloud, mas eu acho que ele usa o cursor também. E, e aí eu quero testar e o nosso CEO lá, ele é totalmente a favor. Ele falou, meu, pode... Já assinou o ChatGPT para todo mundo, todo editor que a gente quiser. Ele falou, só manda pra gente reembolsar e tá tudo É a feito. bolsa AI. É isso. E é basicamente a ideia a gente tem que produzir 10 vezes, 100 vezes do que um dev produz. Porque é o time é enxuto e a IA tá aí pra gente explorar ela da melhor forma possível para produzir mais, executar mais, entregar mais. E tu sente que tá produzindo mais já? Ah, com certeza. Acho que eu era muito mais. Gostava muito mais de código antigamente, hoje não tanto. E a IA tira ali a parte que eu não gosto. Tipo, tem que refatorar isso aqui. Tem um bug aqui, me ajuda, né? Tipo, de vez eu ficar pesquisando até achar o bug. A IA consegue fazer isso muito mais rápido. Ou mover código de um lugar para outro, fazer uma refatoração simples ali. E até mesmo às vezes eu tento fazer uma feature, eu acho que em code bases ali que já estão prontos é mais difícil, mas eu tento pedir para ela fazer uma feature e vou lá, edito, faço alguma mudança, porque nem sempre fica 100%, mas não vejo a hora de que ela só resolva, né? Por mim, eu criaria as tasks ali e falava, faz aí, tá ótimo. É, No começo, há 2 anos atrás, 3, sei lá, quando lançaram o ChatGPT, falou-se muito, profissão do futuro, engenharia de prompt, falou-se muito, engenheiro de prompt. E aí ficou até um termo cringe, né? Só que esses dias eu li um negócio que, no Twitter até, que o sucesso profissional de qualquer pessoa está diretamente correlacionado com a quantidade de vezes que ela prompta. Não um chat GPT, mas pessoas. Tu brifa uma pessoa. Se tu brifa uma pessoa uma vez pedindo um negócio, vai sair de um jeito. Se tu brifa, vem no outro dia e faz um checkpoint, brifa melhor, dá mais detalhe, tipo, faz vários prompts, o trabalho da pessoa vai ser mais bem feito. E isso vale para tudo, né? Relações com pessoas de quaisquer áreas e escopos de trabalho. Quanto mais e melhor tu souber fazer prompts, não para máquinas, para pessoas, para tudo, melhor vai ser o teu trabalho, né? Eu acho que isso me lembra do Google mesmo. Você não era um bom programador porque você sabe tudo que tem que ser feito. Você era um bom programador se você sabe pesquisar no Google e encontra as respostas rápido. Então você chega no Stack Overflow certo, você pega aquilo ali e bota no código e funciona rápido. Então eu acho que minha especialização de programador foi em como pesquisar no Google. Que no começo eu não sabia inglês, eu procurava como fazer um over de um botão que hoje é tão básico, tão simples, antigamente era 2 imagens. Eu procurava no Google como eu passo o mouse e a imagem tem que trocar. E não vinha nada do que eu estava Até pesquisando. descobrir o nome em inglês. Eu do tava lá, negócio. over, CSS, pronto, tava lá. Então, acho que a IA me lembra dessa época da gente estar aprendendo novamente como usar a IA. O que eu tenho que perguntar para a IA. Tô conversando com minha esposa, ela não queria usar, começou a usar, ela falou, como eu não usava isso antes? Ela trabalha com marketing. Trabalha com marketing e a empresa não deixava. Agora a empresa abriu as portas e falou, tome. Tipo, não tá mais bloqueava no sistema, né? Então, acho que tá atrasado quem não tá usando. E desenvolvedor também, acho que até para começar a carreira, eu começaria com vibe coding hoje em dia, É e mesmo? entendendo o que faria. Tipo, fiz um vibe code, eu vou entender o código e vou tentar resolver os bugs ali, que acho que é o que mais os desenvolvedores vão fazer agora, é arrumar o que o IA não conseguiu fazer. E ter ideia do que fazer também, né? Porque acho que, É. tipo, escrever que nem o Shakespeare, hoje em dia tu pede pro GPT, ele escreve, mas tu escolher sobre o que escrever, que nem o Shakespeare, que é o desafio, eu acho. Que é o saber o que pedir, né? Como Exato. pedir. Então, você tem que ter um sistema pronto. Alguém pode ter pedido um sistema pronto, mas como que chegar lá, você vai ter que saber pedir para IA como fazer. E o que tem me influenciado bastante é que eu não busco mais no Google, não abro o Google para buscar coisa técnica. E até mesmo entre equipe, assim, tem hora que eu me questiono se eu devo estar perguntando no canal de devs lá.
se alguém já passou por isso, se alguém sabe resolver isso, eu penso, pô, se eu não conseguir resolver com IA, aí eu vou lá. Então tira uma parte social que também era interessante do desenvolvimento, o pair programming, chamar uma pessoa para te ajudar a resolver um bug ali, e aí você vai interagindo. Eu acho que a gente vai ficar mais antissocial, os programadores ainda. Então, tipo, Ficar brother dos robôs, né? a gente vai conversar só com os robôs e pedir pro ChatGPT gerar uma imagem da nossa amizade. Esse é o cúmulo. Vai ser basicamente isso agora. Tu falou, deixa eu te interromper, tu falou de começar, se eu fosse começar a carreira agora. Eu pensei no tópico dos indie hackers, que tem a ver com vibe coding, porque cada vez mais eu vejo gente que consegue colocar produtos na rua e gerar receita e escalar sozinhos ou com times muito pequenos, de forma independente, bootstrap, assim, com Sim. recurso próprio e tal. O que tu acha desse tópico, desse tema? Tu acha que é um caminho legal para um dev? E se tu estivesse começando hoje, voltando a essa pergunta, qual que seria o caminho hoje? Eu acho que é um caminho legal pro dev. Eu sou generalista desde sempre, né? Eu nunca fui muito especialista em. Acho que até pelo aprendizado ali, não consegui focar em alguma coisa só, estudar profundamente. Então, para mim, sempre fez muito sentido saber fazer mais coisas, ter mais soft skill, que é o que me diferenciou mais. Conseguir comunicar com as pessoas, conseguir traduzir coisas técnicas para as outras pessoas. Eu acho que para quem está começando vai ser cada vez mais isso, e vai ser relacionamento com pessoas, porque a IA vai estar lá resolvendo boa parte dos problemas que você não precisa falar com ninguém, você precisa saber pedir para a IA e ela vai estar evoluindo com mais contexto e vai estar resolvendo mais coisas. Eu acho que antigamente todo mundo começava na carreira por causa da grana, que até mesmo não gostando de lógica, não gostando de nada. Hoje eu acho que é confuso. Sinceramente, eu não sei se hoje eu entraria ou esperaria um pouco para ver o que vai acontecer com a IA. Porque eu acho que vai mudar muitos empregos, muitas coisas que não existem vão começar a existir. Empregos igual o prompt, né? Criador de prompt começou a surgir como uma profissão, né? Eu acho que eram uns salários bem altos até para você ser um criador de prompt. E talvez surjam novas oportunidades que façam mais sentido você virar um programador, coisa que se o cara tiver uma startup e for desenrolado, que é o que normalmente quem cria startup vai compensar muito ele mandar fazer, e quando ele começar a ter dinheiro, ele vai contratar alguém para mandar fazer o que ele fazia. Então, eu acho que vai diminuir o espaço de desenvolvedores, porque os desenvolvedores vão estar produzindo muito mais em pouco tempo. Então, tu programa faz 15 anos por aí e tá dizendo que se fosse para começar agora, talvez tu não fosse por esse caminho do desenvolvimento de novo, tu esperaria para ver a poeira baixar de AI e ver o que vai acontecer. Sim. Ou ir explorando AI em tudo. Não iria num caminho de vou estudar uma linguagem específica de programação. Eu programaria junto com a IA, estudaria junto com a IA e pensando em como eu potencializo o que eu estou fazendo. Tipo, no final das contas, eu estou estudando IA, não estou estudando programação. Mas é importante você saber os conceitos, saber como chegar lá. Então, de alguma forma, você tem que entender o que está sendo feito pela IA. E eu acho que aí faz um pouco mais de sentido. Mas eu acho que para começar hoje a carreira, deve ser muito mais difícil você achar um. Já era difícil achar um emprego. O pessoal que estava fazendo faculdade, querendo estágio, era muita gente procurando essas vagas de iniciante, sendo que quem já tinha empresa ou que tem uma startup precisava de gente entregando rápido. Então, se você vai começar agora, pense em como potencializar a entrega usando IA, usando qualquer ferramenta que você tiver para usar. Acho que duas das polêmicas grandes em torno de IA, a primeira é vai tirar o trabalho dos desenvolvedores e a segunda é vai comer todos os humanos. Você acredita nesse caminho da IA tendo volição, vontade própria ou não tendo, mas causando males grandes para a humanidade? Não, acho. Diretamente eu não sei, assim, tipo, talvez num futuro tópico igual Exterminador do Futuro. Não acho que chegue, que eu vou estar vivo para isso, graças a Deus. A não ser que alguém crie
uma vida extra pra gente. Mas Pô, 20 aninhos, cara. 30 aninhos. Pô, Muda tudo em 30 aninhos, velho. pode ser, mas será que dá? E aí eu acho que vai mudar no sentido de que a IA vai resolver muitas coisas, e ainda mais quando a gente começar a colocar robótica junto. E, e tal. E é uma discussão que rola dentro da empresa quando a gente fala de outras coisas sobre IA e tal, que talvez seja difícil você mudar de classe social quando isso começar a ser um boom, porque quem tem dinheiro vai ter uma grande. Quem tem o poder de computação vai ser quem tem dinheiro que vai comprar fazendas ali, fazendas de computação de CPU para rodar as IAs, as LLMs que precisam mais de poder computacional, e quem não tem vai usar o básico, vai usar o plano free do GPT, que não entrega tanto. Então, o que a gente imagina é que a gente vai ter esse problema Menos de você mobilidade conseguir ganhar social. dinheiro, de você conseguir Acho fazer que muito o ponto é dinheiro. que o capital, quando você pega a relação entre capital e labor, né? Capital versus força de trabalho. O capital vai valer mais e a força de trabalho vai valer menos, porque a inteligência está sendo comoditizada. Tu faz o prompt, paga $1 e recebe o trabalho feito, né? Então, É, quem tem o labor como seu principal asset versus quem tem o capital, pô, quem depende mais do labor vai ficar desavantajado sim. nessa transição. Talvez a gente vá para um trabalho mais manual, todo mundo vai para um trabalho mais manual, mas se tiver robótica, talvez atrapalhe um pouco, ou a gente fique sempre no mesmo nível. É um trabalho manual para quem não tem o dinheiro para pagar uma robótica ou uma IA mais eficiente. E aí eu acho que o dinheiro não vai circular tanto como circula, vai ficar ali, né, no mesmo nível. Mas eu tenho fé que a gente evolua para um caminho que todo mundo tenha os robôs para fazer o que você não quer fazer, que é limpar uma casa, que é fazer o trabalho básico ali que a gente gasta tempo e que a gente podia estar gastando com outras coisas, e que isso fique tão barato que eu possa ter isso na minha casa e todo mundo tenha, e a gente esteja livre para criar e trabalhar com o que a gente quiser. Mas também é uma outra utopia, né? É fenomenalidade demais, né? É. Bora? Tem ponto final? Bora. No final aqui a gente faz 7 perguntinhas e tu responde brevemente cada uma delas. Eu começo? Tá. Posso começar? Manda ver. Lembrando que se você ainda não deixou o seu like, se inscreveu no canal, faça-o antes do vídeo acabar. Não te custa nada e vale muito pra gente. Fechado? Rod, carteira favorita de cripto? Carteira, você diz da. Sua wallet favorita. Pode ser uma hardware wallet, uma browser wallet, uma Ah, tá. mobile wallet, qualquer um. Cara, eu não explorei muito, não. Eu uso MetaMask e Ledger, assim, tipo. Pensei em usar Rabbit, que o pessoal fala bem. Tem uma parte visual mais legalzinha também, falaram. Não, ela é Não? cerca de 19 ordens de magnitude melhor que a MetaMask. Então devo ter que testar isso aí. Teste. Eu acho que eu tenho que dar um update ali. Eu tenho uma Ledger e tenho a MetaMask. E é isso, funciona, né? Justo. Então, não tenho muita preferência. Uma linguagem de programação que tu gosta. JavaScript, né? Sempre foi. Agora eu uso muito mais TypeScript, mas JavaScript é que pagou tudo, né? Então, é o JavaScript que me deu, né? A gente tem um meme famoso, JavaScript que me deu. Então, é isso. Acho que não tem outra linguagem que eu gosto mais. Coleção de NFT favorita. Você pode falar uma na Shape e uma fora da Shape também. Tá. Isso aí é difícil, cara. Porque tem arte que é a favorita, tem outras dinâmicas, outros NFTs. Eu acho que eu gosto de fora da Shape muito do Crypto Dickbutt, que é o que eu tenho ainda, mesmo NFT, era o meu PFP, então tem um valor histórico para mim também. Já pensei em flipar ele? Já pensei em flipar, mas a gente segura, a gente gosta de segurar isso até o final. E da Shape, cara, tem uma que eu gosto muito, que é mais pra arte, que também tem parece que é um valor mais emocional ali, porque foi no mesmo tempo que eu tive minha filha, e eu gosto de cachorro, então tem uma que chama Animal Instinct, que eu comprei umas 4 NFTs, que é
uma arte gerada por IA, o artista chama Roger House, e ele gerou sempre um animal com uma criança, mas não infantilizada, assim, tem uma criança que parece um pouquinho quase demoníaca, assim, mas tem umas que é mais fofinha, e aí tem, tipo, tem uma garça, tem um cachorro, tem um lobo, e sempre uma interação entre um humano e um animal. Legal. E é uma coleção que eu acho que eu guardo com carinho, assim, eu não penso em desfazer dela, assim, tranquilamente. Você pensaria em morar fora do Brasil? Eu sempre penso. Sempre, sempre foi uma questão de morar fora do Brasil. O intercâmbio foi uma parte disso, de morar. Mas tem o peso ali do casamento, da filha, que hoje pesa mais por estar perto da família ali. Mas agora a gente não pensa sozinho, né? Se for sozinho, eu vou lá, lógico. Mas a gente tem ainda planos de morar por um tempo fora, ver como é que é, também ter essa experiência para minha filha. Eu acho que seria bem bacana. Algum lugar em mente? Não. Eu não tenho muitas questões assim. Boa. Algum lugar que não seja tão frio. Uma obra de arte dos sonhos. Se não tem. O gênio saiu da lâmpada aqui e te disse, Harold, qualquer obra de arte física, ou NFT, pode ser um Fidenza, pode ser um Picasso, pode ser a Vênus de Milo. Qualquer obra de arte pode ter na tua casa, preço zero. Qual que escolheria? Ah, difícil pensar. Eu acho que quando eu visitei Capela Sistina, eu pegaria um pedaço de qualquer lado da parede ali e botaria em casa, porque é muito lindo. É um negócio de outro mundo, assim, sensação. Ou se pensar em arte que não seja pintada, a Fontana de Trevi lá em casa cairia bem. Que bela resposta. Pô, Gostei muito. Não esperava essa. Andou bem. Penúltima. Se você não pudesse programar nunca mais, que trabalho você faria? Se eu pudesse não programar nunca mais, eu teria dinheiro pra ficar de boa? Sim. Eu preciso ganhar dinheiro. Sim, não Esse é o problema, sempre é o problema. Né? Não precisa ganhar dinheiro. Sua escolha, Harold. Fui herdeiro e posso trabalhar com É o isso. que eu Sua quiser. escolha. Cara, já passou várias coisas na minha cabeça durante a vida, assim. Tô tentando trazer. Hoje, como eu jogo beach tennis, eu falo, vou abrir uma arena de beach tennis, mas com certeza não seria isso. Eu acho que não é um trabalho legal, não. Mas não é isso. Eu acho que não teria. Eu acho que não seria isso. É só porque eu quero ficar ali jogando agora e tal. Mas, Virou lan house agora, né? É isso. Seria momentâneo, né? Depois eu ia falar, acho que não é isso. Mas eu acho que eu acho que eu faria algo mais social, assim. Tipo, já pensei em ensinar criança a programar, em ajudar pessoas que teve algum mesmo cenário que o meu, eu tive muita sorte de ir encontrando os caminhos ali e aprender bem sozinho. Mas eu acho que eu focaria em educação, em algum projeto mais social, para ajudar pessoas também a melhorar a vida delas. Última pergunta do ping-pong, então. Harold, qual é a ideia mais perigosa na qual tu acredita? Vou te dar 10 segundos para pensar. Se você ainda não se inscreveu no canal, toca aqui embaixo, se inscreva, deixe seu like, mande o episódio do Pod para alguém que você acha que pode gostar. Lembre-se de escanear o QR Code, tocar no link da descrição e abrir sua conta lá na Coinbase para garantir os R$20 em Bitcoin da condição especial que eles estão oferecendo. Qual a ideia? Repita a pergunta. Qual é a ideia mais perigosa na qual você acredita? Tô pensando em qual o sentido da ideia mais perigosa. Já que é um monte de pergunta, eu posso mudar. Se você puder mudar, ou dar um exemplo de alguma coisa. Eu vou contaminar a tua resposta. Empresa que tu admira muito, brasileira ou que tem algum brasileiro no time fundador? Eu também não sou muito de... Tá aqui, Pô, essa aí pegou, Tô difícil, tá? Tô pegando um tranco aqui. Mas assim, se eu puder falar de tudo que o Shira tá entrando, eu acredito que eu acho que é isso. Eu não consigo pensar numa pessoa que eu não conheço. Porque o que eu penso muito é sobre a soft skill, sobre o que a pessoa desenrola
que a pessoa consegue fazer e não se ela vendeu em uma empresa. Que eu acho que hoje a gente tem muita gente que consegue fazer as coisas inventando histórias. São boas de histórias e criando histórias e vendendo empresa. Tem gente que vende empresa e tá rugando de alguma forma quem tá comprando, né? Então acontece muito. A gente vê ali por trás dos bastidores. 96% dos casos. Ah, então. Acontece mais do que eu imaginava. Se você falou, tá falando. Mas eu acho que são de pessoas, gente. Tipo, o que o Shira estiver produzindo, eu acredito fortemente. Acho que é comprovado. Paradigma, eu sempre tenho muita admiração com o que vocês fazem, com o que vocês trabalham. Tipo, é também um time que eu comparo com a Shape. Eu falo, pô, é um time enxuto. Todo mundo que eu conheço da Paradigma, eu sei que os caras sabem o que estão fazendo, sabem que são foda. E estão fazendo um negócio pensando, tem uma ética, tem uma moral por trás, não é um negócio que é criado só para ganhar dinheiro e que faz parte também, todo mundo quer ganhar dinheiro, logicamente, não julgando, mas não a qualquer custo. Tipo, tem um. Os Tem fins algo. não justificam os meios, né? E é um valor que eu trago para mim, e se eu vejo em outras pessoas, eu acho que é isso. Tá. Talvez no meu estúdio não deu certo, porque queria aplicar muito isso. Talvez só tenha faltado tempo ali também. É. Talvez tenha dado certo e você que Sim, não tá pode tão ser claro. também. Assim, né? Boa, excelente, excelente, excelente. O convidado terminou com um shield da Paradigma, ainda não podia ser melhor, né? Vai virar corte. Vai virar corte, né? Vai virar corte. Guiriba, você quer deixar suas redes aí onde é que o pessoal te encontra na internet? Claro, então, gente, me encontram no Guiriba BRB, Instagram e Twitter. Twitter eu falo mais de cripto. E também na Paradigma Education, onde eu dedico mais a minha atenção e meu tempo produzindo conteúdo. Grande episódio, prazer. Eu sou o Felipe, vocês me encontram em @FelipeTHR, Felipeter, ou também nos canais da Paradigma. Paradigma.education no Twitter, no Instagram, no YouTube, em qualquer lugar. Busquem lá, sigam, que vale a pena. Arod, onde é que o pessoal te encontra na net? Mensagem final? O pessoal pode me encontrar no Twitter, TheArod, ETH, então D-E-T-H-E, Arod, acho que é Dora ao contrário, ETH. E muito obrigado pelo convite, não esperava, mas até pensei, em algum momento eu pensei assim, pô, seria legal ir lá trocar uma ideia com o pessoal. Fiquei com muito medo, mas Viu? Deu certo, pô. deu tudo certo. De novo. Obrigado, viu? Valeu. Valeu. Obrigado, galera. Até a próxima. Fui!